uma empresa nesse contexto da área de jogos, né, ele já vem com uma boa experiência, e eu sei que muitos de vocês têm interesse também nesse aspecto de jogar e rodar. Então, o Samuel ele tinha provocado, tinha conseguido essa data com o Gelson justamente hoje, né, que é um horário que o S2 está sem aula, e que poderia juntar com alguns de vocês, né, que tivessem interesse, que é o caso do S3, né, tem alguns interessados que estão nesse momento. Então, o Gelson ele disse, se programou para todos de 1 hora e 20 com vocês, e qualquer coisa vocês podem parar, perguntar, não precisa esperar ele fazer toda a apresentação para vocês perguntarem, não. Bate-papo, uma troca mesmo de experiência para que eles possam, né, mostrar para vocês um pouquinho desse contexto dessa área de jogos. Beleza? Excelente, viu, Jarbas? Antes de começar, pessoal, gostaria de fazer uma pequena introdução dizendo que uma coisa que eu estava comentando até antes de vocês entrarem aqui na live, né? Que vocês têm muita sorte de ter cursos focados nas áreas de desenvolvimento, né? O Daniel estava me explicando aqui que vocês têm curso até para a parte de computação gráfica, então isso é uma coisa excelente, né? E assim como o Samuel, que é um cara que eu estimo muito, um amigo de infância, o Daniel também, eu sou uma pessoa que acredita muito na educação e na educação sendo usada como ferramenta de transformação, né? De você ser uma pessoa, a gente sabe que a nossa região é uma região muito pobre, é uma região que, assim, muito carente de recursos, mas que tem muitos talentos. Então, o desafio nosso é transformar a nossa inteligência em algo que possa ser tanto útil para a gente, quanto útil para a sociedade. Então, acho que esses cursos ajudam bastante a vocês entrarem no mercado de trabalho com essa visão, certo? E outra coisa também é que eu acho que a relação entre a indústria e a escola, ela não tem que ser uma relação unilateral, né? Eu acho que ela deve gozar também a indústria, às vezes, deve também ir um pouco até a parte da escola, da educação, e tentar trazer alguma coisa boa, tentar ajudar no processo evolutivo, porque também ela vai desfrutar disso no futuro, né? Então, pessoal, assim, como o Jarbas falou, eu vou falar um pouco aqui da minha trajetória, do que foi que eu fiz, vou me apresentar aqui, mostrar aqui os cursos que eu fiz, mostrar o que é que eu venho fazendo, e assim, a gente vai conversar, a ideia é que seja uma conversa descontraída, que vocês, normalmente, eu vejo muitas pessoas que têm interesse em desenvolver jogos, muitas pessoas que têm conhecimento para isso, mas às vezes falta aquela orientação final, falta saber quais são os melhores caminhos. Então, assim, eu vou mostrar um pouco do que eu vivi, e aí, para todo mundo aqui que é, assim, da parte de desenvolvimento, eu já vou estabelecer aqui uma variável global, tá, pessoal? A variável global existem várias formas de resolver o mesmo problema, certo? E eu vou mostrar aqui uma forma que eu usei para resolver o meu problema. E muitas vezes, durante a apresentação, eu vou usar essa variável global, dizendo que existem muitas formas de resolver o mesmo problema, tá? Então, eu vou começar aqui a apresentar, pessoal. Essa apresentaçãozinha rápida, assim, um slide, mas não sintam-se como se, ele está falando, não vou falar, não. Podem interromper. A ideia é que, se eu sair daqui e ninguém tirar nenhuma dúvida, não teve sentido eu estar aqui. Então, eu vim para ajudar mesmo, certo? Vamos lá, deixa eu ver aqui. Beleza. Quando vocês estiverem vendo aí, me avisa, tá, pessoal? Tá todo mundo vendo aí a apresentação? Sim. Boa. Então, vamos lá, pessoal. O mercado de games, né? Eu botei aqui mercado de games, mas vou primeiro me apresentar. Meu nome é Gelson, eu sou de Areia Branca, natural de Areia Branca. Tenho formação eu tenho técnico de programação em jogos digitais, certo? Fiz no Senac. Tenho formação de bacharel em engenharia de software, tecnólogo em jogos digitais pela Estácio, bacharel em game design pela UNP, mestre em UX e User Experience pela PUC. E já deixo bem claro, não é necessário nada disso. Não é necessário nada disso. Não se assustem, isso aqui é uma coisa que eu tenho, foi uma coisa que eu fiz, um caminho que eu escolhi fazer. Mas eu conheço pessoas que
desenvolvem coisas muito mais fascinantes e não tem nenhuma dessas formações, né? Eu quis ter essa formação porque, além da parte de programação e de desenvolvimento, eu também sou apaixonado pela educação, pelo fato de aprender, né? Então eu quis entender como era o processo dentro da escola, né? Dentro da universidade, como era o processo, certo? E aqui, pessoal, quando, em meados de 2014, eu comecei a aprender um pouco de lógica de programação, certo? E, assim, aprender que eu digo no sentido literal de buscar como é que era a linguagem C, busquei vários, assim, quais eram as linguagens mais latentes, as mais usadas, como era um mercado de programação, porque eu gostava da ideia de programar, mas eu não tinha aplicação prática para isso, certo? Então, naquela época eu comecei a me focar muito no desenvolvimento C, C++, C Sharp, e na época eu me foquei mais em C++ e C Sharp. E, assim, comecei a desenvolver alguns sisteminhas de comunicação .NET e tal, mas nada muito voltado só para o desenvolvimento, só para a parte de aprender mesmo. E aí tem um amigo meu que ele estava com uma startup que era um banco digital. Um banco, assim tinha uma ideia de usar criptomoedas naquela época, né? E a gente tentou desenvolver um sistema para esse banco. A ideia deu meio que certo e a gente foi convidado para fazer uma coisa similar para o Bradesco, né? O Bradesco ele estava com a ideia de implementar uma ferramenta do tipo, uma APIzinha. A gente levou, mostrou ao pessoal. E aí o projeto ia se estender por 6 anos, né? 6 anos de desenvolvimento até a ferramenta ficar aprimorada. No primeiro ano, eu meio que me desanimei um pouco, porque era uma coisa interessante, mas era muito tedioso, né? E eu sempre fui uma pessoa que era apaixonada por jogos. Desde pequeno, joguei quase todos os tipos de videogame que vocês imaginarem, né? Joguei jogos de console, jogos de computador, e assim. E eu comecei a tentar entender, cara, se eu tenho esse conhecimento que a gente se fez útil para uma área de financeira, será que eu posso aplicar ele para uma coisa mais interessante, que traga mais minha atenção? Então eu comecei a migrar para a área de jogos. Naquela época, né, ali próximo a 2015, 2016, eu comecei a observar assim, cara, para começar eu vou ter que buscar uma engine, né? E eu acho que todos vocês sabem que é uma engine, se não sabem eu vou dizer agora. Engine é como se fosse um motor que é gráfico e também é para outras coisas. É basicamente assim, já tem várias bibliotecas prontas que vocês podem utilizar para desenvolver a sua aplicação. Então, naquela época eu fiz uma pesquisa de engine para entender qual era a engine mais utilizada no mercado, a engine que eu poderia produzir alguma coisa interessante em pouco tempo. E a engine que se mostrou mais favorável para mim foi a Unity naquela época. Então eu comecei a estudar Unity, buscar quais eram os principais tópicos da Unity, quais eram as bibliotecas, como eram usadas, como era a parte de renderização, como era a parte de física, como era a parte de teste, e comecei a estudar a fundo tudo que havia ali. Comecei a fazer alguns protótipos. Foi bem na época que eu comecei a fazer o curso de programação de jogos digitais no Senac. Então, e lá, ele já vendiam a ideia da Unity, né? A única engine que a gente usava lá, claro, a gente usou um pouco de Scratch, que eu acho que você deve conhecer também, que é uma enginezinha que você pega os blocos, assim, ela é bem convidativa, assim, tem os blocos de if e else, você sai agregando e criando as aplicações, e tinha o Construct, mas eles recomendavam que a gente fosse diretamente para a Unity, né? Para a gente começar a trabalhar com C Sharp dentro da engine e tal. Então, eu comecei a fazer os meus primeiros protótipos lá. E, assim, eu tinha a pretensão de fazer um jogo meu. Assim, entender, cara, quero fazer um jogo meu. E naquela época, comecei a pensar comigo mesmo, né? Qual seria a melhor ideia para o meu jogo, né? Como é que eu posso fazer um jogo e que ele possa ter uma pequena aceitação, que eu possa aprender sobre o processo, desde o processo de conceito
até a parte de pós-lançamento, né, pós-release, e entender, assim, todas essas etapas, né? Então, comecei a estudar qual seria o melhor protótipo para assim, para eu poder evoluir ele no jogo. E eu fiz um jogo muito parecido com Bomberman. Eu acho que vocês devem conhecer Bomberman, assim, jogo do Super Nintendo, que você é um astronauta e você fica soltando as bombinhas lá para destruir os inimigos, né? Eu fiz um jogo parecido com Bomberman, mas como o Daniel sabe aí, Daniel também é um grande fã de RPG, eu incluí uns aspectos de RPG no jogo, né? Por exemplo, o jogo começou a ter uma progressão de level, você conseguia progredir o seu personagem, e aí você conseguia incrementar o poder da bomba, conforme você ia aumentando, a velocidade do personagem, o dano que você tinha, né? Cada personagem tinha uma barra de life lá que você retirando, ia derrotando, e também dentro das fases tinha umas espécies de side quests que você ia fazendo para poder passar pela fase. E eu lancei ele na Steam. O nome do jogo é Chicken Bomb, né? Foi um desafio para mim entender como é que era o framework da Steam, porque naquela época, para você postar um jogo na Steam, você comprava um slot, e aí, conforme você comprava esse slot dava uma série de opções para você. Você podia botar aquelas colecionáveis, uma série de coisas. Então, eu estudei um pouco o framework da Steam, o Steamworks, vi quais eram as funcionalidades que ele abria para você fazer, né? E assim, teve diversas outras que eu não fiz, porque, assim, de fato, precisaria de um estudo mais a fundo. Mas eu lancei, coloquei colecionáveis, coloquei uma série de aspectos lá. E o jogo me ensinou muitas coisas, né? E a primeira delas é que você não vai conseguir, muito provavelmente, fazer tudo sozinho, né? Acho que foi a principal lição que eu tirei. Por quê? Porque para você fazer o jogo, você vai conseguir fazer o jogo, mas a campanha de marketing, para fazer tudo dar certo, requer uma série de fatores que eu não detinha daquele conhecimento na época, e também, assim, é pouquíssimo provável que você faça um jogo e ele já seja um sucesso, principalmente com a ideia que a gente tinha naquela época, né? Então, financeiramente, o jogo foi um desastre. Assim, tiveram pouquíssimas vendas, sem contar dos feedbacks que a gente recebeu de alguns usuários, que é uma coisa que vocês vão perceber também, que eu aprendi depois, é que os usuários eles sempre vão encontrar defeitos nos seus jogos, e principalmente quando tem bugs, todo jogo tem bug. Então o usuário vai chegar e vai bater forte, né? E é uma coisa que quando você está desenvolvendo, você começa a ter um apego pelaquela aplicação, você começa a criar aquilo, e aí quando você vê várias pessoas falando mal, ou isso tem um aspecto psicológico muito forte. E é talvez esse o principal fator que eu acho a grande dificuldade de você desenvolver só. Por quê? Porque você vai levar a pancada sozinho, entendeu? Quando chegar aí, e foi assim, uma coisa que me bateu muito na época, assim, cara, caramba, você tem que lidar com tudo isso, e tipo assim, além de todo o estresse de já desenvolver, publicar, ter que gastar um dinheiro inicial para poder abrir o slot e tal do jogo, e você publicar lá, então assim, foi uma coisa que me fez aprender bastante, é, e eu comecei a repensar como eu poderia continuar no mercado de jogos, sendo que era muito difícil você emplacar um sucesso, e de qualquer forma você precisar ter um rendimento, né? Você precisa ter uma fonte de rendimento. Então eu comecei a imaginar que ao invés de eu fazer os jogos e publicar os jogos por mim mesmo, eu tentei buscar uma ideia de fornecer o meu conhecimento, fornecer o que eu sabia para outras empresas que têm interesse no mercado, certo? E aí eu parei o desenvolvimento do Chicken Bomb, no sentido de já estava lançado, mas eu parei de lançar patch, essas coisas, e tinha até a ideia de fazer um modo multiplayer nele, não fiz, e comecei a trabalhar com uma empresa de São Paulo chamada Aren Games, né? E a Aren Games, naquela época, ela estava fazendo um jogo multiplayer, o nome do jogo era Zombie Clash, e a ideia do jogo era assim, tinham vários modos no jogo, tinha um modo que era você e seus amigos derrotando os inimigos, né? Todo mundo, assim, o jogo era top-down também, assim, e tinha um outro modo que era todo mundo contra todo mundo, né? Tipo um Battle Royale. E a monetização do jogo era vender pacotes e também fazer ADS, que é uma coisa que a gente pode
conversar um pouco mais sobre isso. Né, as soluções que a gente implementou multiplayer lá, a gente usou o Photon para fazer a parte de real time, né, que a gente fazia lá com os personagens, e para salvar as informações dos personagens, a gente usou o PlayFab, que também é uma ferramenta dedicada a fazer back-end de jogos, né? Também muito utilizada, muito útil, fácil de usar. Então foi uma experiência bem interessante para mim. Assim, quando você faz um jogo que ele é single player, o desenvolvimento dele é um. Quando você faz um jogo como que ele é multiplayer, o desenvolvimento é totalmente diferente. Você lidar vocês sabem, com a diferença entre servidor, cliente, host, são coisas que você precisa ter em mente quando você está implementando as funcionalidades, saber o que é que tem que fazer com a latência, quais são as melhores formas de otimizar essa comunicação. Então, foi uma série de desafios que a gente passou naquela época e foi bem interessante. E, pessoal, se eu estiver falando muito rápido, ou tiver alguma dúvida, pode perguntar, certo? Ainda tem alguns slides aqui para passar, mas só porque às vezes eu vou me empolgando e vou esquecendo até de dar espaço, mas se tiver alguma dúvida, pode perguntar, tá? E aí eu trabalhei com a Aren Games por aproximadamente 8 meses no desenvolvimento de soluções. A gente lançou o jogo na Google Play, lançou na App Store, e eu fiz alguns pacotes também no pós-release de funcionalidades que a gente implementou depois. E a gente também tinha um feedback contínuo dos usuários, porque a gente usava como a gente estava usando o PlayFab, a gente estava sempre analisando o Analytics lá. Tem uma equipe lá de game designers que eles ficavam dando inputs para a gente de funcionalidades que eles achavam interessante ter baseadas nesses feedbacks que eles coletavam desses analytics. Então, assim, foi uma experiência fantástica nesse sentido, certo? E quando eu estava trabalhando com essa empresa, surgiu uma outra oportunidade. Essa empresa aí, Royal Protocol, ela entrou em contato com a gente, é uma empresa dos Estados Unidos. Então, entra aqui um parênteses para todo mundo que quer desenvolver jogos. Não é necessário você falar inglês, mas vai ser muito mais fácil você falar inglês. Muito mais fácil, que eu digo assim, você vai pular muitas etapas se vocês desenrolarem um pouco do inglês. Até para a parte de aprendizagem, a maioria das documentações são em inglês. E para a parte, por exemplo, se você quer desenvolver para o mercado nacional, você vai ter aquele mercado, mas se você quiser trabalhar quiser abrir muito mais o seu mercado, você vai ter que trabalhar, vai ter que aprender a se comunicar em inglês, né? E essa empresa foi o grande desafio assim que eu tive foi de lidar com esse novo ambiente, né, com pessoas que falavam outras línguas. A gente tinha nessa empresa aí não só pessoas, não só americanos, mas indianos, chineses, coreanos, e pessoas que falavam inglês, na verdade se comunicavam em inglês, é o que a gente costuma dizer, se comunicavam em inglês, né? Porque tinham, assim, quando vocês for perceber, tem muita questão do que eles chamam de accent, né? Que é tipo o sotaque, né? O sotaque muito forte do coreano, do indiano. Então você tem que saber, assim, entender basicamente, assim, acho que a grande sacada é encaixar bem a comunicação em relação a isso aí. E a gente nessa empresa aí, a gente trabalhava fazendo jogos para o Telegram, e que esses jogos que estavam no Telegram, eles tinham NFTs. Então era tipo assim, eu fiz acho que uns 6 jogos para eles, mas jogos muito simples. Era lançamento de dardo, era poker, era paciência, e a comunicação era o seguinte, eram os jogos, você tinha ali você tinha uma classificação, né, um leaderboardzinho de usuários. Os mais bem colocados por mês recebiam os NFTs, e esses NFTs eram apresentados assim que você abriu o jogo. Aparecia lá o NFT como se fosse um troféuzinho que você tinha. E foi bem interessante também, porque foi bem na época que os NFTs estavam surgindo, assim como tecnologia de blockchain. Então foi bem interessante conversar com o pessoal sobre isso, entender como era essa funcionalidade nova, né? Que abrindo também um parêntese aqui, o NFT ele acabou tendo muitos desgastes por conta de muitas
muitas farsas, né, muitos golpes que houveram, pessoas que achavam que estavam recebendo NFT na mainnet, estavam recebendo NFT na testnet, sem contar NFTs que perderam muito valor, pessoas que faziam no intuito realmente de trazer os usuários para sua plataforma e de repente derrubava a plataforma, ficava todo mundo sem as suas informações. Então, assim, e até assim, continuando no parênteses, eu acho que o NFT ele ainda tem muito potencial, porém eu acho que eles vão ter que fazer uma espécie de rebrand, assim, né? É mudar a marca do NFT, mudar o nome. É um NFT com nome diferente, porque ainda tem, quando a gente fala de NFT hoje, ainda tem muita gente que tem preconceito em relação a isso, porque acha que é scam, acha que é golpe, né? Que é farsa, né? Então, assim, foi uma coisa que eu aprendi a ser, pude interagir bastante em relação a esse ponto aí, né? De usar os NFTs. Coisas que você, se você olhar hoje, tem muitos jogos que já usam NFTs sem dizer que são NFTs. Por exemplo, quando você ganha uma skin nova no CS, tudo que é relacionado à customização e de usuário que tem valor, que você pode vender por fora, pode ser encaixado como um NFT, né? Então, assim, e NFT, pessoal, esqueci até de falar no começo, são os tokens não fungíveis, né? É como se fosse um asset, né? Uma informação que está ali, um item, e que ele tem uma rastreabilidade e que você consegue provar legalmente que ele é seu. Né? Você consegue ter as informações e fazer com que todas as pessoas no mundo saibam que aquele é o seu NFT. Né? Eu sei que ele explodiu uma época, tem muita coisa que ainda roda em relação a isso. Inclusive, quando chegar lá na frente, eu ainda vou falar um pouco mais de NFTs, porque atualmente eu estou trabalhando num projeto que usa NFT também, mas a gente vai chegar lá. Se tiver alguma dúvida, pessoal, pode falar. Eu sei que estou falando muito rápido e estou com medo de falar algumas coisas que vocês não estão muito cientes assim, do que eu estou falando. Mas se tiver alguma dúvida, pode ficar à vontade e perguntar, tá? E continuando, pessoal, eu concluí essa Royal Protocol foi um dos exemplos das empresas que abandonaram seus usuários, né? Elas fizeram uma série de jogos, ou eles viram que o modelo deles não estava funcionando e a empresa resolveu fechar as portas. E aí eu comecei a trabalhar para essa empresa chamada Visual Hulk, que é uma empresa lá do Canadá. E a Visual Hulk, ela estava fazendo um projeto para Oculus Quest, né? O Meta Quest, hoje em dia chamado, né? Aquele óculos de realidade virtual. O projeto era um projeto bem simples, era um projeto em que você era um cachorro e você tinha que interagir com o seu mundo cachorro, né? Assim, o jogo era basicamente assim, é como se fosse um Crash, você entrava ali no seu hubzinho lá, né? E ali tava todas as suas informações e você ia desbloqueando fase por fase. Dentro de cada fase tinha mini-jogos e tal. Então, assim, foi uma experiência fantástica no sentido de era VR, era uma tecnologia latente, né? Uma tecnologia que ainda é latente hoje, que ainda está sendo desenvolvida hoje. Mas foi interessante lidar com ela e a Unity, porque eu precisei fazer diversas bibliotecas próprias, que na época não tinha, para a gente poder fazer as funcionalidades do jogo. Pra você tem uma ideia, tem uma funcionalidade que a gente criou, que era o movimento do cachorro, né? Quando você tem. A principal dificuldade de VR é que existe uma dificuldade chamada motion sickness, né? Que é o quê? É tipo assim, o seu cérebro, ele tá dentro do jogo lá, e aí quando você move o personagem para frente usando só o stick, só o botão, o personagem vai para frente, e aí o seu cérebro não entende que só esse movimento de dedo é a sua funcionalidade. Então isso dá uma tontura. Então, para amenizar isso, os designers, né, eles recomendam que você faça um tipo de movimento com o seu corpo que indique que você está se movimentando. Por exemplo, no jogo que a gente implementou uma bicicleta de mão. Quando a gente segurava o botão B, eu acho que era o botão B, e rodava as mãos no sentido horário, o personagem ia para frente. E se você segurasse o B e rodasse no sentido anti-horário, aí o personagem vinha para trás. Então, essa biblioteca, a gente não tinha essa biblioteca na Unity em relação ao Oculus Quest, né? Então, a gente precisou pegar as informações no sentido de pegar as informações mesmo de posição do controle, e ali foi a única vez na minha vida que eu usei a fórmula de Bhaskara, naquela época, porque eu precisei pegar a rotação, a aceleração centrípeta do controle, e sem contar que quanto mais rápido você movimentava, você precisava fazer o personagem andar mais rápido. Então, assim, foi um desafio assim formidável nesse sentido, tecnicamente falando. Acho que a gente fez muitas bibliotecas
que hoje em dia já tem, inclusive tem melhores, né? Isso é uma coisa que eu vou comentar depois, é assim, que esse mercado de desenvolvimento em si é bom porque, por exemplo, abrindo um parênteses antes de seguir para o próximo tópico, é que o GitHub, se vocês não conhecem, já é bom conhecer, né? É uma das ferramentas que pode ser GitLab, em qualquer controle de versionamento. As bibliotecas deles são abertas, pessoal, as maioria são abertas. Se você olhar isso em qualquer outra indústria, inclusive na financeira, que eu já trabalhei, os caras da financeira, quando eu trabalhei com um dos designer economists da Real Protocol, ele ficou muito impressionado em saber que o GitHub era aberto. Tipo assim, que você podia copiar um repositório, fazer um fork, porque isso não existe em outras partes das indústrias, né? Tipo assim, ninguém vai abrir sua carteira para mostrar quais são os seus investimentos. Isso não existe lá na época, na parte do mercado financeiro. Isso existe na parte de desenvolvimento de software. E talvez isso seja um fator que faça a gente crescer tanto e tão rápido. Por quê? Porque todo conhecimento é compartilhado, entendeu? A maioria dos open sources, eles coletam algumas informações de empresas privadas e algumas empresas privadas dispõem as suas informações para outsources, para open sources, para eles poderem crescer também, entendeu? E a indústria crescer com isso, né? O Blender, que é uma ferramenta de modelagem 3D, virou uma ferramenta fantástica em pouco tempo. Por quê? Porque ele é open source, e aí ele gozou muito de pegar coisas do Maya, pegar coisas de outros modeladores e incluir nas suas bibliotecas. Hoje em dia, o Blender é uma das ferramentas mais usadas, e é grátis, e é open source. Então, assim, esse é um dos fatores que faz a gente crescer tanto enquanto indústria, né? A gente consegue compartilhar muita informação muito rápido, e aí todo mundo tem uma visão diferente, consegue desenvolver uma funcionalidade a mais, e aí as coisas vão se encaixando, tá, pessoal? E assim, e falando um pouco sobre outsourcing, né, que é o que a Visual Hawk fazia, depois que a gente terminou o desenvolvimento do Score, que era o Score VR, né, que era o jogo que a gente estava para lançar na MetaQuest, o pessoal não estava dispondo de fundos para poder fazer campanhas de marketing, né? Então, qual foi a ideia deles? Eles pegaram os desenvolvedores, né? Na época, eu estava trabalhando como lead developer na parte de gameplay, e eles me usaram para. Eles me emprestaram para outras empresas, vamos dizer assim, fizeram um outsourcing, que essa é a palavra que é basicamente assim, um dos termos que eu queria trazer para vocês, que é tipo assim: é a empresa disponibilizar o seu funcionário para outra empresa e trabalhar lá, sendo que essa empresa vai ser recompensada por isso, né? Então, eles fizeram uma espécie de outsourcing com a gente. Eu trabalhei em outros títulos, né, em outros jogos, em outros projetos. Alguns foram lançados, outros já estavam no mercado. Títulos VR também, certo? Incluído, um deles foi o Drop Dead, que era um jogo de uma empresa lá da Inglaterra chamada Pixel Toys, que é um jogo de tiro que tem um monte de zumbi. Eu entrei lá mais para fazer funcionalidades novas. Lá a gente implementou uma ferramenta que era assim, que foi um pacote que você comprava por fora, né? É como se fosse assim, tem uma biblioteca acho que é da PlayFab, que você fala e aí ele pega a tua fala, decodifica e transforma aquilo numa string, né? Transforma isso numa palavra. Então, a gente implementou uma ferramenta do jogo. O jogo era o seguinte, você matava um monte de zumbi lá com as armas, né? Vinha aparecendo nas fases. E aí tinha essa ferramenta que era o Mega Boom, o nome era Mega Boom. E aí você tinha que, quando você pegava essa ferramenta, se você dissesse a palavra Mega Boom, aí ele soltava uma explosão lá que explodia as cabeças dos zumbis, né? Então eu fui contratado no intuito de implementar essa ferramenta, né? E aí a gente implementou, foi bem interessante também lidar com outros repositórios de VR, né? É um jogo que, assim, que tem sua notoriedade, ficou acho que em top 50 dos VRs em 2022, eu acho. Então foi muito interessante trabalhar nesse aspecto com eles. E a Visual Rock, o pessoal ainda está na campanha lá de levantamento de fundos para lançar o Scott VR no MetaQuest. Enquanto isso, a empresa decidiu parar o desenvolvimento da gente e eu fui contratado por outra empresa chamada Playable Games, que é a empresa que eu estou agora, prestando apoio a eles. Eles estão, porque que eu falei, aquilo que eu falei do NFT no passado, eu estou usando agora. Por quê? Porque a gente está fazendo um jogo estilo Magic the Gathering, né? Daniel conhece muito esse jogo aí, jogou muito.
Só que o Magic the Gathering que a gente está fazendo é o Ordnance. Ordnance, as cartas deles, os packs de cartas têm NFTs, né? Podem ser NFTs, né? Então a gente está no processo de desenvolvimento desse jogo. Ele já está em closed beta, se não me engano. E a gente está desenvolvendo ainda as features de finalização do jogo, né? O jogo vai ter um pack inicial de 230 cartas. A gente já está aí com 190 cartas funcionando, né? As funcionalidades bem semelhantes ao Magic. E assim, basicamente é isso. E assim, da minha carreira na parte de desenvolvimento foi basicamente isso aí que eu enfrentei na minha trajetória, usando novamente aquela variável global que eu estabeleci no começo. Assim, existem várias formas de resolver o mesmo problema. Essa foi a forma que eu encontrei de resolver o meu, no sentido da minha carreira, de como eu fui. Assim, teve muita coisa que foi arrastada, muita coisa que eu me arrependo, outras não. Mas, assim, foi bem interessante passar por tudo isso e ter escolhido uma engine que hoje no mercado é uma das engines mais latentes. Passa por perrengues também, né, como passou nos recentes anos, mas é uma engine que tem muito futuro, né? E a gente pode até conversar sobre isso aí depois, mas, assim, o que eu enxergo também, né, e trazendo também como conselho para vocês, é que a visão que eu tenho hoje se você quer trabalhar num jogo que é AAA, né, porque assim, a gente tem diversos tipos de jogos na indústria, né, e diversos tipos de monetização de jogos. O que eu percebo é o seguinte, é que a coisa principal para você desenvolver o seu jogo, se você quiser desenvolver por você próprio, né, é definir bem o escopo, para você não fazer uma coisa que de chegar um cara e dizer assim, eu tenho uma ideia massa de um jogo massa, como já apareceu várias pessoas para mim dizer, tem uma ideia de um jogo massa, por que tu não faz? Aí qual é a ideia? Aí o cara sempre começa com essa específica frase, é estilo GTA, só que com outras coisas diferentes. Saia disso. GTA, se você for olhar quantas pessoas da Rockstar trabalharam no GTA, você vai ver que não faz o menor sentido um desenvolvedor indie pegar um jogo com escopo de GTA. Porque, por exemplo, né, eu vi uma matéria esses dias que falava sobre o The Last of Us 2. The Last of Us 2 foi lançado em 2 anos por 2.000 funcionários. 2.000 pessoas trabalharam no The Last of Us 2. Se você fizer uma comparação bem grossa, no sentido de seguinte, cara, se for necessário 2.000 pessoas, com 2.000 pessoas levaram 2 anos para fazer um jogo estilo The Last of Us, uma pessoa que soubesse todas as coisas que essas outras pessoas sabem, levaria 4.000 anos para você fazer um The Last of Us. Então não tem o menor sentido, certo? A ideia é que vocês encontrem uma coisa que façam que seja um escopo reduzido, um escopo voltado para aquilo que você consegue desenvolver, né? E acho que esse é o grande pecado dos desenvolvedores hoje, né? Assim, é que o pessoal costuma escolher escopos gigantes, né? E às vezes começa com um escopo pequeno, mas vai incluindo a funcionalidade, inclui outro, quando você olha o projeto, tá gigante, e aí você não consegue se mover, porque tem muita coisa para fazer, né? E aí o conselho, voltando para o conselho que eu queria dar a vocês, é o seguinte, em relação a engines, né? No mercado, hoje tem 3 engines que são, assim, as principais, assim, que são as que eu vejo mais pessoas sendo contratadas para trabalhar com isso, né? Tem a Unreal, e a Unreal, se você quer trabalhar com jogos grandes, jogos que têm alta renderização, jogos que são desenvolvidos por centenas de pessoas, você precisa saber Unreal. E aí você traz um pacote de C++, né? Que C++ é a linguagem que é usada para desenvolver na Unreal. Aí tem a Unity, que é essa que eu escolhi, você tem um escopo muito variado. Você tem jogos como Overcooked, que é um jogo que fez muito sucesso. Você tem diversos jogos que fizeram sucesso, mas são jogos com escopo menores. Jogos interessantes, né? Jogos como Inside, da Player Dead, como Limbo, jogos menores, que não são tão focados na parte gráfica. Eles evoluíram muito a parte gráfica, mas ainda tem as suas limitações. E também jogos que usam VR, você vê mais com Unity, né? Jogos para celular, você vê mais Unity. Então, assim, se você quer trabalhar para diferentes plataformas, Unity. E tem a terceira opção, né?
que é a... Pô, esqueci o nome da engine, cara. Pera aí, rapidinho. Ela tem crescido muito, ela é open source, certo? A Ela... Godot. Godot, isso, obrigado, né? Godot. Cara, o Godot cresceu muito, cara. Cresceu muito. Tem muita gente fazendo pacotes para aprimorar a parte gráfica, para aplicar para consoles, para... Cara, cresceu muito. E tem muita perspectiva para futuro. E é open source também. A Unity, ela, assim, ela tem os preços dela, né, mas ela só cobra mesmo se se a sua empresa faturar mais que $200 mil por ano, né? Que era 100 mil, eles subiram para 200 mil agora. E a Godot é grátis, né? E ela é muito convidativa também, né? E ela usa um C Sharpzinho bem parecido com a Unity, que tem as suas diferenças, mas é uma engine que promete bastante, né? Então, assim, nesse sentido, só trazendo esse parênteses aí de engine, é assim que eu enxergo as melhores estratégias, certo? Para quem quiser trabalhar com esses tipos diferentes de jogos, certo? E aí, pessoal, tem um relatóriozinho que eu peguei aqui da Abra, que eu vou mostrar a vocês, que ele traz, assim, as visões que, assim, de futuro, né? Assim, a Abra, ela faz um trabalho muito interessante, listando como é que está o mercado nacional, como é que está, assim, quantos jogos o mercado nacional atingiu, quais são os principais jogos do mercado nacional. Eu vou abrir aqui para vocês rapidinho. Tá aqui, né? Aqui fala sobre a quantidade de desenvolvedoras que a gente tem, né, no Brasil, a forma com que a gente evoluiu, né? A gente tinha 133 desenvolvedoras formalizadas no Brasil, subiu para 263 desenvolvedoras, tá, pessoal? E aqui, ó, a evolução do número, certo? Aqui as formalizadas. Aqui a gente tem empresas no Brasil que produzem jogos. A gente está aí com 1.042 em 2023, né? Eles vão lançar em 2024 no final do ano agora. A gente tem as principais atividades relacionadas pelas desenvolvedoras, né? A maior parte faz serviços de arte, né? Gamificação, animação, e aqui desenvolvimento de TI fica aqui 23%, né? Que é basicamente o que eu estou explicando aqui que eu fiz para vocês. E aqui os principais serviços que o pessoal, que as empresas brasileiras terceirizam, né? Parte de protótipo, de game design aqui bem alto, certo? A gente tem também aqui o tempo de vida, né, de alguns estúdios dos categorizados, né? Menos de 2 anos a gente tem aqui 10%, e a maioria tem entre 2 e 5 anos, que é aqui onde a GoSoft está também. Aqui a gente tem IPs próprias, né, PIs próprias, né, propriedade intelectual, jogos que foram lançados por os aspectos relacionados a jogos que foram lançados por essas empresas, né, que tem muitas empresas no Brasil que lançam seus jogos, né, e aí tem a forma de monetização relacionada à IP mesmo, a venda do seu jogo. Aqui a divisão, que é uma coisa normal até, né, assim, a maior parte está lá no Sudeste, cerca de quase 500 estúdios estão lá. A gente tem muito no Nordeste, acho que no Rio Grande do Norte a gente tem 6, no Ceará acho que tem 11, mas eu vou confirmar aqui com você já já. Quer ver? Aqui são o top 10 das cidades com maiores número de desenvolvedores, né? São Paulo aqui descampa com 107, 167. E Mas aqui aquele outro gráfico dele lá, Fortaleza, tem 21 estúdios. 21 a cidade, né? Tá aqui, Fortaleza. Cadê? No outro gráfico assim, ó. Pronto, cadê Fortaleza? Acho que até tá aqui, 21. Exatamente, Daniel. 21 estúdios. Acho que a Gorilas é de Fortaleza também. Eu não conheço poucas de lá, mas eu acho que a Gorilas é de lá. E aqui são os tipos de jogos, né, por categoria que foram desenvolvidos, né. A gente tem aqui quase 1.099 jogos foram lançados aqui em 2022, né, não tem desenvolvido em 2023 aqui.
É, assim, é interessante, pessoal, assim, quem quer trabalhar com jogos, dá uma olhada nesse relatório, a Abra também seguir eles trazem muitas informações interessantes, muitas dicas, né? Eles fazem workshop, sempre estão presentes nos eventos de desenvolvimento de games, que é uma coisa interessante também, participar dos eventos de games para poder fazer network e tal, né? Então, assim, é uma coisa interessante para quem quer trabalhar com essa área. E é isso, pessoal, assim, da minha apresentação em si, o que eu tinha mais para mostrar para vocês era isso, desses relatórios aqui. E deixa eu ver aqui, posso voltar para cá e a gente pode entrar para qualquer dúvida, questionamento e também abrir a conversa aí com o pessoal aí, com o Daniel, com o Samuel, com o pessoal aí, quem quiser conversar alguma coisa, trazer alguma coisa. Esse foi um pouco da minha trajetória, né, um pouco do que eu vivi nesses tempos, né, vocês podem fazer outras perguntas também relacionadas à ADS ou qualquer outra que vocês quiserem saber, eu posso trazer também aqui o que eu vivo aqui no dia a dia, né, tem muitas pessoas, assim, quando você começa a desenvolver, né, você percebe que existem pessoas nas diferentes fases da carreira, né? Então, eu trabalho muito também quando a gente está, por exemplo, esse projeto que eu estou agora, né, eu só não vou poder mostrar a vocês aqui o ClickUp da gente, porque eu não posso, tenho força de contrato não poder mostrar informações internas das empresas, mas se eu pudesse, eu mostraria para vocês assim, as informações de como é que a gente gerencia o desenvolvimento de algumas features, né? Eu trabalho fazendo essa parte aí de gerenciamento de desenvolvedores também, assim, no sentido de eu tenho minhas tasks, mas eu também ajudo o pessoal a desenvolver e também ajudo o pessoal a fazer gerenciamento de conflito, a trazer o código deles, a ajudar eles com pull request. Então é uma coisa natural. Daniel, pode falar, cara. Tem você, acho que é só você. Tem por enquanto você aí, pode falar. Vou abrir aqui para a gente conversar olhando, né? Ei, Gelson, massa, viu, cara? Muito bom aí, essa trajetória aí, ela ilustra, tá dando para ouvir direitinho? Perfeito. Ilustra aí, basicamente, a jornada do herói, né, cara? Muito massa. Fico feliz, bicho, pelos projetos que você disse aí que trabalhou e, assim, várias coisas abriram aqui, né? Pá! Vamos ter uma dúvida, assim, a primeira de cara, qual foi o projeto mais gratificante que você trabalhou? O que é que você gostou mais de fazer? Perfeito, perfeito. Cara, o projeto que eu gostei mais de fazer é esse projeto que eu estou fazendo agora, muito porque, assim, você me conhece, eu sou um amante de RPG, assim, de jogos de estratégia, jogos que envolvem a caracterização do personagem e tal. E esse jogo que a gente está fazendo agora, esse Ordman, ele é um jogo de carta muito semelhante ao Magic, né? Então foi muito interessante, assim, ele é um jogo que por as cartas serem NFTs, e eles têm essa ideia do play to earn, né, que é você jogar para ganhar, a funcionalidade do jogo é toda no back-end, né? A gente só faz renderizar o front-end para a galera, mas todas as requisições, informações é tudo lá. Então foi muito interessante construir essa arquitetura e fazer tudo funcionar da forma como que está funcionando hoje. Acho que é assim, eu estou muito orgulhoso porque a gente conseguiu pegar um jogo, né? Quando eu cheguei, o jogo ele estava em fase de protótipo. Mas a fase de protótipo que tava, cara, era assim, os caras pegaram tudo e botaram para rodar no método update, né? Para quem não conhece, assim, update é um método que é chamado a cada frame. Então o jogo é extremamente pesado. O jogo extremamente assim precisou de fazer um fosso hercúleo, né? E é uma coisa assim que eu vou já abrir para você aí, Jabas, mas é uma coisa que é interessante assim que você começa a entender um pouco do código, é entender os designers o design de projeto, né? Padrões de projeto, saber a implementação de cada um, porque assim o código ele é para rodar na máquina, mas são para pessoas entender. Então você precisa assim é um conselho que eu dou, implementar os padrões de projeto nos projetos de vocês. Por quê? Porque vai garantir você a poder reusar código sempre que possível, vai garantir a você ser mais fácil encontrar quando você tem um erro que não é ali. Se for um erro de sintaxe, é beleza, porque você pega ele no compilador. Mas quando é um erro semântico, que é um erro que exige que você
vá a fundo, bote breakpoint, saia debugando até encontrar qual é aquela variável que está quebrando e aonde está quebrando. Você precisa, se você tiver os padrões de projeto bem implementados, então, e vai ajudar você a encontrar o erro muito mais facilmente. E aí você vai, é uma coisa que é crucial, é tempo. Tempo é crucial para você ali na hora de entregar as funcionalidades, porque você tem aquele backlog de coisas para entregar e você tem uma certa quantidade de tempo. Então, tão rápido quanto você possa diminuir o seu backlog, mais rápido você vai estar entregando a sua parte no projeto e mais rápido você vai conseguir aprimorar e fazer novamente o processo de iteração com os testes, né? Jabas, pode ficar à vontade. Se eu não respondi, Daniel, depois você pode fazer outro questionamento aí. Jabas, tá fechado aí o microfone. Opa. Ô, Gels, obrigado aí pela apresentação. É gratificante ver uma trajetória bacana como a sua. Eu estou com um aluno aqui que ele quer fazer uma pergunta e depois eu vou passar para os demais. Daniel Chaves. Dá para ouvir aí? Dá. Pronto, minha dúvida é mais em questão, tipo assim, vou pegar o exemplo que você deu do The Last of Us. Ele é um jogo que eu acredito que foi muito caro para fazer, né? 2.000 funcionários e demanda muito tempo para ser feito. A minha dúvida é mais em questão das empresas, como elas combatem esse, tipo, como elas conseguem lucrar em cima disso ainda assim. Porque, por exemplo, nos jogos hoje em dia, uma ou 2 semanas depois, eles já estão com versões pirata. Então é muito, sabe? É muito fácil de você pegar grátis. Então como é que as empresas contornam isso? Excelente pergunta, cara. Excelente. Eu vou trazer aqui o que eu entendo, certo? Assim, por exemplo, empresas grandes, elas, se vocês for olharem os gráficos aí, elas levam quase tudo do rendimento de jogos, que é altíssimo, e hoje a indústria de jogos, ela fatura mais do que a indústria de música e cinema juntos. Então a indústria de jogos, ela é gigante e ainda está crescendo, né? E assim, vou começar falando sobre a parte de combate à pirataria, né? A pirataria, nos países emergentes, ela ainda é muito alta, né? Mas as empresas, elas se beneficiam disso também, às vezes, sabe? Assim, quando você vai para países que não são emergentes, a pirataria é bem menor e é bem mais fácil deles combaterem a pirataria lá, né? Então, assim, empresas grandes, se você olhar as empresas grandes, elas lançam os jogos com as fórmulas muito bem parecidas. Mas isso não é porque as empresas grandes, elas têm aquela mesma visão, não. É porque para você convencer um executivo a depositar dinheiro no jogo, você precisa ter dados que mostram a ele que aquilo dali vai ter retorno. Então, para você ter um jogo com a AAA, né, um jogo lançado no mercado, que ele que ele tenha que você possa garantir que ele vai dar um retorno, você vai ter que ter um jogo com a forma parecida ao que teve antes. Então é por isso que eles fazem poucas mudanças nos jogos, né? E aí é onde entra o mercado independente. Por quê? Porque o mercado independente não tem esse compromisso. Então, jogos novos, jogos independentes fazem sucesso quando eles têm mecânicas inovadoras, fórmulas inovadoras de resolver problemas, jogos que tenham funcionalidades diferentes, porque uma empresa super desenvolvida, ela não vai ter interesse em mudar um status que ela já está ganhando em cima, entendeu? A Rockstar, que é a GTA, né? Ela que lança o GTA, que lança o Red Dead, eles vão trazer o GTA de novo, com várias funcionalidades a mais no GTA, mas a fórmula do GTA é muito parecida. Por quê? Porque a Rockstar, ela lançou um jogo em 2012 e até 2023 ainda está vendendo, entendeu? Então, assim, eles não mudam isso, né? E como é que eles ganham com isso? Venda, né? Assim, eles inventam várias formas de remonetizar o jogo, né? Season Pass, DLC, tudo que ele puder reaproveitar aquela mecânica, gastando pouco dinheiro para desenvolver, eles vão fazer. E aqui abrindo um parêntese para falar sobre a parte do que eu estava falando, que eles se beneficiam da pirataria nos países emergentes, é porque tudo que você faz no jogo, pessoal, todas as ações que você toma no jogo, elas são enviadas para um servidor próprio da empresa e ela consegue pegar esses dados, analisar esses dados
e aprimorar as mecânicas dos jogos, né? Tem uma entrevista com um cara, o game designer que fez o The Sims, né? Que é o Will Wright, é um cara excelente, inclusive tem vários vídeos deles por aí, vocês podem pesquisar, que eles mostraram como eles fizeram para saber. Ele fez também o Age of Empires, né? E ele estava comentando da época que eles fizeram o Age of Empires 2. Então, uma coisa muito interessante que eles fizeram que foi o seguinte: eles queriam aprimorar a mecânica excessivamente. Então, o que foi que eles fizeram? Eles convidaram 20 testers para testar o jogo, né? Colocaram um copo d'água lá dos caras e botaram os caras para jogar o jogo. Os caras jogaram, e eles ficaram observando. No momento em que o jogador pegava o copo d'água para beber água, eles olhavam o momento do jogo que estava e sabiam, ali é onde a gente precisa melhorar. E aí os caras melhoravam a mecânica do jogo naquele momento. Então, você assim, é uma coisa tão exaustiva que eles sabem prender, assim, eles, através dos feedbacks, eles conseguem prender a atenção, entendeu? Então, assim, as empresas de grandes, elas pegam os feedbacks de países emergentes, às vezes o jogo é lançado mais barato num país emergente, e mais rápido, só para pegar feedback, e aí depois eles lançam a funcionalidade geral do jogo, né? Então, assim, eles ganham muito dinheiro, principalmente quando são empresas grandes como a Activision, né, assim, do Call of Duty, os caras ganham muito dinheiro na venda de jogos e tentando quebrar em partes menores, né, para poder vender. Não sei se eu respondi tudo que você queria saber sobre isso, mas era basicamente isso aí que o pessoal faz, tá? Pode falar, José Henrique. Pronto, deixa eu aparecer aqui também, né? Todos me escutam aí, de boas? Pronto, né? Ô, Gelson, bacana a apresentação, né? Eu também sou de Jaguaruana, professor aqui do campus, até o Daniel tá bem aqui na aba pertinho. Quase que eu ia lá falar porque o microfone dele é melhor, mas eu tenho duas perguntinhas que mais ou menos surgiram aqui quando você estava comentando. A primeira delas é no sentido, você falou de padrões de projeto, né? Nos jogos e tal, importante. Realmente, até uma vez eu já conversei com o Daniel, assim, até como a gente começar um projeto está pequeno, né, mas bem estruturado, né? Até a gente viu que não tem, às vezes, um padrão, assim, uma regra, né, muito bem definida, mas acho que deve existir padrões, talvez, mais comuns usados, né? Até eu e o Daniel, a gente já geralmente usa um que é um Singleton, né, projeto Singleton, né, e tal. Aí eu te perguntar se existem outros, assim, mais comuns, até você já participou de vários projetos, né, até de multiplayer, né, que eu vi aqui de jogos, né, multiplayer, se tem alguns fora esse Singleton, né, algum outro padrão mais usado, né, mais recomendado, e também se tem, que tem aqueles padrão, não sei se é um padrão de projeto, mas talvez um padrão de arquitetura, né, que é aquele MVC, né, Model View Controller, né, se isso também é sempre mais seguido esse padrão, ou se tem outro, né, então, pela tua experiência aí, qual seria mais ou menos o padrão de projeto, talvez um padrão de arquitetura, assim, para isso na Unity até, né, também pode até especificar para Unity, né? Enfim, seria mais ou menos essa pergunta. Excelente pergunta, viu, José? Você levou o nível da discussão aí. Cara, interessantíssimo, assim, a gente tem muitos padrões de projeto que a gente usa, né? O Singleton, né? O pessoal fala que é um padrão, mas o pessoal tem que ter muito cuidado, porque às vezes ele funciona como um antipadrão. Por quê? Porque, por exemplo, né? O Singleton, ele garante que aquela instância que é estática, você consegue atribuir valores àquela instância estática, né? E aí você garante que é só uma, né? Você consegue chamar ela rapidamente dentro do código. Mas, por exemplo, se o Singleton não for bem implementado, né? Por exemplo, às vezes tem situações em que você acha que é a instância única, você prepara o jogo como um player sendo um Singleton, né? Já vi de cara usando o player como Singleton. E aí você quer transformar o jogo em multiplayer. O Singleton já caiu aqui, entendeu? Porque o jogo tem 2 jogadores, então não pode ser só um Singleton, né? Mas o Singleton a gente usa bastante, né? A gente usa mais do que o Singleton, é o Observer, que é o padrão de observador, foi justamente isso que a gente fez com esse projeto que eu falei agora. O jogo era todo em update, a gente transformou ele em event-based, né? Tipo assim, baseado em eventos, né? E aí é uma funcionalidade excelente para você reusar código, para você fazer comunicação, né? Principalmente quando, no caso específico da gente, em que a gente usava uma arquitetura servidor-cliente, para a gente fazer a comunicação do servidor com o cliente, a gente fez algumas interfaces que faziam essa comunicação mais facilmente. Então, o Observer a gente usa muito, né? Projetos grandes, né? Eu não vou falar para projetos pequenos, mas projetos grandes a gente usa muito também o Prototype, que é básico, que é tipo assim. Estou anotando aqui. Isso. Prototype e Composite, né? Que é tipo assim, que a gente pega
em vez de a gente fazer um enumerator que traz os tipos de funcionalidades que cada um tem, a gente tenta criar novas classes a partir dos eventos que eles devem pegar como herança. É um pouco complicado de explicar assim, mas a gente usa basicamente isso. E, cara, sobre MVC, né, o que a gente faz muito MVC eu vejo muito aplicado na parte de back-end, né, mas na parte de Unity mesmo, eles chamam de MVP, né, que em vez do view é presentation, Presente, né? né? Presenta, e aí você pega as únicas diferenças que tem é que é onde você pega os inputs do controle. Se você vai pegar na parte de view ou se você vai pegar na parte de presentation mesmo, né? E aí você deixa um modelo de negócio ali separado e é onde corre a lógica. Mas é interessantíssimo, pessoal. É uma forma de vocês, assim, é um desafio muito grande você fazer a documentação correta da aplicação, né? É um desafio que todas as empresas, elas compartilham desse desafio, né? Elas têm diferentes funcionalidades, diferentes formas, varia muito dos tamanhos, do escopo do projeto, quais são as ferramentas que utilizam, né? Mas, assim, sempre que você traz o seu código para um padrão de projeto, você consegue garantir várias coisas, né? Primeiro é a parte da comunicação, como eu falei, de você comunicar com os outros desenvolvedores, que sempre vão estar buscando os padrões de projeto nos seus projetos. E a outra é que você vai estar sempre possibilitando você mais facilmente reusar código. Que a ideia de programação é essa, pessoal. Com a programação bem feita, você reusa muito código, né? Então, o desafio é basicamente nesse sentido, tá? Perfeito. Eu lembro até de um jogo que ele era até muito bonitinho, muito bem feito, assim, pelo visual, né? Que aí ele fez sucesso e tudo, eu não vou lembrar o nome dele, talvez Daniel lembre, né? Que ele, aí sim, ficou famoso, aí foram tentar portar ele para o multiplayer. Só que não rolou, de forma nenhuma, porque o código, né, a forma como foi feita a organização, não tinha que fazer do zero para poder ser multiplayer, por exemplo, ou possibilitar o multiplayer, né? E aí vai, assim, de atualização, né? Novas features, né, funcionalidades, realmente estiver bem organizado. Por isso que até eu me preocupo, né? Eu já tentei usar Unity, né, algumas vezes e tal, mas a gente começar realmente organizado, né, de uma forma estruturada, né, usando esses padrões. Por isso que eu perguntei, aí anotei aqui para dar uma olhadinha, para realmente nos próximos projetos já fazer já uma coisa mais organizada, né? E assim, a expansiva, como é que chama? Expansível não, Escalabilidade. Escalável, né? Escalável, exatamente, escalável. Cara, é interessantíssimo. E quando você tem a metodologia SOLID, né? Que é uma das mais usadas, SOLID, assim, né? a gente usa bastante, assim, principalmente a parte de você saber como lidar com cada um dos aspectos, né? Se você implementou já o SOLID, cara, seu código já tem, assim, muitas chances dele ser altamente escalável, entendeu? Show de bola. Samuel tinha levantado, eu tinha só mais uma pergunta, mas se Samuel quiser complementar alguma coisa, for nesse sentido. Não, Henrique, fica à vontade, vai lá. Não, é só mais um, era até rapidinho, pode até ter já sido comentado, mas talvez não tenha prestado atenção. É mais você falou que trabalhou para várias empresas, né? Até uma delas no exterior, né? Acho que Canadá, né? Se não me engano, não foi? Aí a minha curiosidade foi mais no sentido assim de como aconteceu essa contratação, né? Se as empresas foram até você ou se você foi até elas, né? Assim, viu que elas estavam com vaga aberta ou se mandou currículo, né? Que tipo de currículo? Se foi um LinkedIn, se foi um repositório no GitHub, né? Se teve algum processo seletivo, assim, né? Se teve que fazer algum jogo para poder entrar no estúdio de jogo. Que até é parecido, talvez, com um processo de vaga para um desenvolvedor, né? Mas talvez quando você vai para o desenvolvedor de jogos, né? Talvez encurta ali até em termos de quantidade de estúdios, né? E tal. Mas como é que talvez foi o processo seletivo, né? Se as empresas foram até você ou se você foi até elas e como é que foi mais ou menos esse processo aí? Excelente pergunta, José Henrique. Eu acho que vai entrar muito também no que eu queria falar sobre como você, assim, quais são as portas de entrada para vocês entrarem, né? Eu vou trazer a variável global que eu estabeleci lá, tá? Assim, existem várias formas de resolver esse mesmo problema, como tal, existem várias formas de vocês serem contratados. É uma das maiores dores dos desenvolvedores, encontrar empresas, encontrar o emprego certo, o emprego que ele se sinta feliz, se sinta bem, né? E o mercado de tecnologia, cara, ele passa por oscilações que são muito complicadas, né? Às vezes, por exemplo, o ano de 2023 foi terrível para a parte de desenvolvimento de jogos, porque muitas das vagas foram restringidas. Isso aconteceu devido tanto à parte de algumas desenvolvedoras estabelecer novos critérios para contratação, como também o próprio mercado estava se readequando ali, né? Agora melhorou bastante, 2024 as portas abriram e estão abrindo muito mais, assim, estou vendo muito mais vaga.
Mas acho que o primeiro passo é você ter um LinkedIn bem feito, né? Um LinkedIn que traga informações assim relevantes do que você faz ou o que você está disposto a fazer e você ter um bom portfólio, né? Criar um portfólio. No meu caso, eu criei um site, mas não precisa ser um site. Basta ser um local, assim, o próprio GitHub, ele serve como expositor também para você colocar os códigos que você faz lá. Mas eu acho que é muito disso. Assim, as empresas, no meu caso específico, a única empresa que eu tive que ir atrás foi da Aren, foi mais por um contato meio aberto. Nas outras empresas, a comunicação se deu entre eles mesmos, né? E eu também, eu não coloquei aqui, mas eu fiz que também não precisa fazer, mas eu tinha uma certificação da Unity, né? Eu era certificado pela Unity, e a própria Unity, ela oferece assim o leque para as empresas de desenvolvedores certificados, né? Como eu tenho essa certificação, isso acabou de ser compartilhado entre as empresas, entendeu? Legal. Paga essa certificação, né? Você Daí paga, acho que é R$ 700, e aí você tem direito a fazer a prova para tirar a certificação, né? E se você passar bacana, na não prova, sabia. Show de bola. ela é uma excelente forma. Porém, assim, para fazer, tem que ter um estudo e tal, né? O cara não é uma prova muito difícil, mas é um ponto a mais, né? E aí, as outras empresas foi mais contato de LinkedIn, chefes de empresas anteriores, pessoas que eu já conhecia, porque a gente pensa que o mercado é muito grande, mas ele acaba sendo pequeno, assim, muitas pessoas se conhecem, né? E aí, assim, não, cara, tem um cara ali que faz, e aí as empresas costumam me contactar pelo próprio LinkedIn, né? Tem uma parte de contato da minha empresa também, que só que eu só recebo lá mensagens de usuários, não recebo mensagem de outra empresa, e no meu próprio portfólio lá da empresa eu coloco que a gente provém serviço de programação e outsourcing para outras empresas, mas normalmente o pessoal me contacta mais pelo LinkedIn, tá? E aí, Dani? Foi, Gelson, perfeito. Obrigado aí pelas respostas. Eu vou Que dar a isso, sequência e a fila aí. tranquilo. Samuel tá na frente. Daniel, eu ia fazer a pergunta que o Henrique basicamente já fez sobre a questão de contratação, né? Mas eu queria levantar uma temática dentro disso daí. E, Gelson, mas assim, antes de mais nada, parabéns, cara. Excelente apresentação, é muito massa ver aí tua trajetória e ela é muito significativa para os nossos alunos, porque, sem sombra de dúvidas, o mercado de trabalho como um todo, ele é muito mais pujante em grandes capitais. Você tem muito mais oportunidade em grandes capitais. Só que a indústria de tecnologia, ela abre um leque de outras possibilidades, né? E aí a gente vê o que você desenvolve para fora do país, trabalhando aqui no interior do Rio Grande do Norte, e isso é muito massa e dá uma assim, a gente fica animado ver tudo isso acontecendo, né? Eu ia perguntar mais nesse sentido, mas acredito que você já respondeu sobre como é que foi esse processo de contratação. E aí eu queria, entrando num segundo ponto, que, apesar de você já ter comentado, né, que você enfatizasse um pouquinho mais como essa vivência de trabalhos em equipes. E o que é que eu quero dizer com isso? Teve um momento da tua apresentação que você comentou sobre a comunicação com pessoas de outros países, você comentou até sobre o inglês, né? E teve outro momento que você falou sobre uma série de coisas que precisam acontecer para que um jogo saia do papel. E aí você citou a questão do marketing, você citou uma série de trabalhos em equipes que se fazem necessárias, né? Por quê? Porque é muito nítido que a gente tem a vivência em equipes como algo fundamental em todo esse processo. E aí entra soft skill, hard skills. E se você pudesse comentar um pouquinho como é esse teu dia a dia, acho que seria interessante para a gente entender um pouco e sentir mais. Obrigado, gente. Valeu, Gelson. Tranquilo, Samuel. Cara, mais uma pergunta excelente também. Primeiro, assim, essa parte quando você trabalha com tecnologia, né, as oportunidades remotas, elas de fato existem, e elas variam também, tem épocas que é mais, tem épocas que é menos. Assim, a pandemia, tirando toda a parte da tragédia que foi, né, da quantidade de pessoas que a gente perdeu, tirando toda essa parte da tragédia que foi mensurável, ela trouxe um aspecto que foi o seguinte, pessoal: a partir daquele momento, você e qualquer outra pessoa em qualquer outro lugar do mundo
tinham as mesmas oportunidades de trabalhar para as empresas de tecnologia, porque todo mundo estava em home office, entendeu? Então, isso foi uma tragédia que trouxe uns aspectos diferentes. E naquela época, todo mundo estava buscando trabalhador home office, né? As oportunidades home office explodiram. Então, isso também ajudou a popularizar muito mais o mercado de tecnologia, né? Então, assim, a parte da comunicação, ela, assim, como você trabalha de uma forma remota, é uma das grandes dificuldades das empresas e dos funcionários saber como fazer essa comunicação no sentido de, cara, você é contratado remotamente por uma empresa, ela não vai conseguir olhar todos os passos que você está, ela não vai saber como é que você está fazendo para entregar as coisas se você não tiver uma boa comunicação no sentido de, eu tenho isso para entregar, então, quais são as funcionalidades que eu estou trabalhando? Essas. Deixa isso bem claro para a tua equipe, no que você está trabalhando, quais são as funcionalidades que precisam ser desenvolvidas. Quando você está numa posição em que você é desenvolvedor, isso já vem um pouco mais mastigado da equipe de liderança, né? Cara, vai chegar e vai dizer, cara, tem essa funcionalidade para entregar e a gente tem esse prazo para ser entregue. Você acha que consegue? Aí você vai dar o seu feedback, analisar e dizer se vai ou se não vai. Mas eu pergunto, a resposta tem que ser sempre, tem que fazer sempre sentido de forma que a pessoa entenda que você não entregou ainda, não porque você não está trabalhando, mas porque a funcionalidade tem sim uma complexidade. Então, é alguma coisa que eu digo sempre para, assim, eu estou exercendo uma posição de liderança nessa equipe, mas eu já trabalhei várias vezes na posição em que eu era um dos liderados. E eu sempre fazia questão de, para o meu imediato, mostrar para ele quais eram as funcionalidades que eu estava entregando e trabalhando, para que ele tivesse sempre noção de quais as minhas próximas atividades ele ia me atribuir, e também para ele saber que, assim, cara, ele está fazendo isso. Então, porque tem muita gente que espera chegar em você. Espera chegar, a informação chegar em você. Se você chegar antes da informação disso e dizer, cara, quer que eu possa ajudar isso? Então me dá aqui o meu pacote de coisas para entregar e eu vou entregar, né? Mas quando você está numa posição de liderança, aí a situação se inverte no sentido de você precisa entender quais são os pontos fortes da sua equipe, e aí o mercado, pessoal, ele é muito diverso. Assim, tem caras que são excelentes quando você vai para hard skills, mas quando é para soft skills, que ele precisa interagir com outra pessoa, o cara tem muita dificuldade. Então, você precisa entender bem a sua equipe, conversar é sempre a ideia, certo? Acho que é o termo da moda, né? Over communication, né? Comunicar sempre que possível, sempre estar comunicando com o pessoal. Tem vários tipos de ferramentas que são utilizadas no mercado, Slack, Discord, o próprio Gmail, né? Assim, ele tem ferramenta lá de chat. Então, o interessante é você mostrar para as pessoas que está ali, e quando você está na posição de liderança, saber a quem atribuir cada atividade, né? Conversar com as pessoas, fazer esse processo que às vezes, quando você está na posição de liderança, você recebe pressão do pessoal que está em cima para saber quando as funcionalidades vão estar prontas, e você tem que saber pegar essa informação que está aqui, essa pressão que está aqui, passar para o seu desenvolvedor de uma forma que ele entenda que aquela funcionalidade é urgente, precisa ser entregue, mas que ele se sinta confortável com o que está fazendo. Então, assim, é parte de você entender as pessoas, assim, não ter medo de fazer perguntas, né? Eu sempre brinco com as equipes dizendo que a única pergunta boba é aquela que não é feita, né? Porque a ideia é que todo mundo saiba o que precisa fazer, da maneira que precisa ser feita e a urgência que precisa ser entregue. Então, existe tudo isso, né? Quando você está gerenciando projetos, né? Tem uns padrões de gerenciamento de projetos que são muito interessantes, que fala que tem 4 coisas que você precisa ter num projeto, e se você não estrangular uma delas, você está fazendo errado. Né? Fala sobre tempo, escopo, recurso e... Tempo, recurso... Isso. Eu não vou lembrar a outra agora, mas você sempre tem que estar... A coisa sempre tem que estar bem amarrada, entendeu? Para que a coisa caminhe. Então, assim, é uma das grandes, assim, de qualquer empresa, pessoal, existe isso, né? Qualquer empresa no mercado você precisa saber como se comunicar, né? E aí passa pelo processo de você desenvolver essa habilidade de mostrar o que é que está passando com você e o que é que você precisa para poder estar bem e entregar o seu resultado, entendeu? Então, assim, como o Samuel falou, existem cada equipe vai ter a sua tarefa específica para ser entregue, né? E assim, existem muitas portas de entrada para quando você quer trabalhar com isso. Assim, eu vejo muita gente iniciando como tester, né? Tester de jogos, e aí aprende um pouco sobre como é que funciona para você
consertar as funcionalidades dos jogos para começar a dar resultados. É uma coisa muito natural. E eu acho que é bem por isso, tá, pessoal? Não sei se eu estou esquecendo de alguma coisa da pergunta de Samuel, mas é basicamente isso aí, viu, Samuel? Massa, Gelson, obrigado. Vai lá, Daniel. Jarbas, pode perguntar na frente. Massa, Gelson. Tem mais uma pergunta aqui do Alessandro. É sobre como é que fazem para testar o multiplayer online de algum jogo de desenvolvimento. Excelente, viu, Jabas? Eu vou aproveitar e responder assim de uma forma bem geral, assim. Quando você está implementando funcionalidades novas, uma coisa que a gente sempre busca quando está começando a desenhar como é o projeto deve se desenvolver, é fazer com que cada funcionalidade a gente possa testar ela de forma isolada, né? Fazer o que a gente chama de teste unitário, né? Então, assim, no multiplayer em si, né? O multiplayer ele tem diversas facetas, né? Você pode ter multiplayer em que você tem um servidor dedicado e aí cada cliente se comunica com ele, né? E aí você tem que fazer os testes unitários no servidor, os testes unitários no cliente, né? No caso específico do projeto que a gente está falando, tá fazendo, a gente costuma separar nos namespaces, né? Fazer questão de que os namespaces do client jamais podem estar no server, os namespaces do server jamais podem estar no client. É uma forma que a gente encontrou mais fácil relacionados à linguagem do C#, né? Mas todas as linguagens têm diferentes funcionalidades. E aí, pessoal, assim, uma ideia de software, uma coisa que eu queria trazer para vocês, que vocês tentem implementar isso sempre que possível, sempre testem aquilo que vocês estão fazendo. Sempre encontrem uma forma de testar aquilo que você está fazendo. E testar, eu não estou falando de testar no fim. Testar e testar rápido. A melhor forma de você fazer o software é errando muito e sabendo que está errando. Porque aí você vai consertando. Então, se você fizer cenários isolados, né, em que você consegue testar sobre tudo aquilo que você está fazendo e ter certeza que as funcionalidades que você está implementando estão fazendo aquilo mesmo que você quer, você consegue, através desses bloquinhos que você vai construindo, você vai escalando e fazendo a fundação do seu projeto. Então, no multiplayer, tem algumas outras variáveis que você precisa ter noção no sentido de quais são os jogadores locais, o que é que o jogador local faz, o que é que o jogador local aqui, ele faz essa funcionalidade, e os outros jogadores, como é que eles devem se comportar nessa máquina? E como é que eles se comportam na outra máquina? Como é que eu faço a rotação? Como é que eu faço a translação? Tudo isso depende da arquitetura que você está escolhendo, né? Assim, jogos que não envolvem uma lógica financeira por trás, você consegue ter o host, né, que é aquele cara que é servidor e cliente, na mesma máquina, e aí você tem os outros clientes que se conectam ao host e conseguem fazer o ambiente lá. Isso não é muito utilizado quando você tem alguma lógica financeira. Por quê? Porque o pessoal costuma hackear as informações mais fácil quando você tem um host dentro do server, né? É mais fácil você rastrear quando está tudo lá na mesma coisa. Então, assim, a arquitetura varia bastante de acordo com a ideia do jogo, né? A ideia, o ecossistema do jogo. O que é que o jogo precisa para funcionar? Precisa disso, cara. Então, se vai ter alguma coisa rodando aqui de dinheiro, né? Você vê, por exemplo, aqueles jogos de cassino que você tem lá no Las Vegas, né? Um dos jogos que a gente fez na época que eu estava na Visual Rock, a gente fez alguns jogos de cassino também. E era muito interessante porque toda a parte da lógica do jogo que a gente fazia, eu fiz ela em C# puro, sem usar nenhuma das bibliotecas da Unity, porque esse código, eles levavam esse código lá para Nevada, e lá em Nevada eles faziam uma espécie de auditoria no código para saber se o jogo era fair, né, que eles chamam era justo, né? E aí, se o jogo sendo justo, com essa certificação, aí eles liberavam o código para colocar lá nas máquinas de cassino, né? Então, assim, tem muita informação, pessoal. E assim, eu já vou abrir um leque aqui antes de deixar o Daniel falar, é que o conhecimento nessa área, ele se diversifica muito, certo? E aí, no começo, quando a gente está empolgado lá, trabalhando com jogos, é muito normal, e não deveria ser, porque a gente tem que ter muito cuidado com isso,
é você se sobrecarregar, achar que precisa aprender tudo ao mesmo tempo, tal, e você está trabalhando com o jogo é uma coisa interessante, mas por um lado é interessante, mas por outro é complicado porque você ainda está trabalhando, né? E aí quando você se foca muito numa coisa, o que acontece com muitos desenvolvedores é cair no burnout, que a gente chama, né? Que é o cara, tipo assim, se cansar de tudo, não querer, tipo assim, não querer lidar com nada, entra num processo introspectivo mesmo. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? E assim, o conselho que eu dou para vocês é tentem construir uma carreira que a gente chama em V, né? Que é tipo assim, eu quero ser um programador de gameplay. Beleza. Para chegar a programador de gameplay, o que é que eu preciso saber? Eu preciso saber todo esse conhecimento técnico. O que é que tem nas imediações desse conhecimento? Tem isso. Então aí você vai construindo sua carreira no intuito de, rapaz, eu não sei especificamente como é que isso funciona, mas eu não sei especificamente implementar isso, mas eu sei como isso funciona. Então, assim, saber as coisas é interessante e tem muita coisa para aprender, pessoal. E uma coisa que eu disse antes de entrar na reunião, eu estava dizendo com o Daniel, é que, cara, o conhecimento hoje está tão diversificado, está tão fácil você aprender as coisas, que se fosse desse jeito, na nossa época que a gente começou lá atrás, as coisas, a gente poderia tá voando mais longe, assim, enquanto indústria e até indústria brasileira, eu falo, sabe? Pode falar, Daniel. Ei, cara, massa demais. Já tem um punhado aqui, eu derrubei aqui um saco de perguntas aqui do chão, mas vou coletar aqui, sortear aqui duas. Rocha aí. Achar aqui a mão. Primeira delas, como é o pipeline desses projetos que você vem trabalhando lá e qual é a diferença do pipeline dos projetos que você trabalhou nessas empresas lá para o pipeline do seu desenvolvimento indie, o seu, em casa. E segundo, quais carreiras, né? Não é nem quais carreiras, é assim, o quanto e o que contribuiu a tua formação, né, no caminhar da carreira, no teu aprendizado. Se você não tivesse feito os cursos que fez, você estaria desenvolvendo? O que é que você acha que foi necessário, o que é que foi essencial? Né? O que a formação, né, a graduação ou a formação, né, o estudo formal facilitou para você nesse sentido, né? E os pipelines. Diga aí, antes de eu passar para outra lá. Cara, os pipelines, eles, assim, dos projetos que eu trabalhei, como eram projetos que não vou dizer que eram triple A's, mas eram, os caras chamam de double A, né? Tipo assim, eram jogos que tinham, assim, mais de $1 milhão investidos, né? Então, eles tinham uma pipeline diferente no seguinte aspecto, Daniel. Eles conseguem impor mais etapas que garantem a qualidade da entrega, né? Então, isso é muito bom, e isso eu não consigo fazer porque eu não tenho dinheiro, mas eles conseguem, por exemplo, quando você vai, eles têm uma comunidade muito forte, né? Assim, normalmente os projetos que eu trabalhei, eles trabalham muito com a comunidade. Então, tão cedo quanto a gente lança o jogo para a comunidade dá feedback. E eu já trabalhei para empresa em que eles contratam repórteres para testar o jogo e dizer o que é que está errado, o que é que está certo. E na maioria das vezes os repórteres vêm com dicas interessantes sobre acessibilidade. Acessibilidade de fazer questão que, mas tal jogador vai ter dificuldade nessa parte. Mas se o jogador que é daltônico vai ter dificuldade de identificar esse ponto aqui, que é o ponto do personagem subir. Então, assim, esse tipo de feedback, esse tipo de estrutura, né, infelizmente, a gente não tem. Vou me arriscar, em poucos lugares no Brasil a gente tem, tirando a Wildlife, que o pessoal lá vive realmente em outra dimensão. Os outros estúdios no Brasil, a Wildlife e a Epic Games, que é a antiga Critics, né, que foi absorvida agora pela Epic Games, os outros estúdios, poucos vão ter, né, que é a estrutura de você construir uma comunidade, que é caro, que é você ter, você tá ali, você tá trazendo o povo, tem muita gente que você precisa contratar para fazer e fazer bem feito, né. Então, a gente, no pipeline dos meus projetos pessoais, eu trabalho muito mais baseado na minha intuição, né, que, assim, existe uma coisa interessantíssima, pessoal, assim, que é até um conceito que eu vou trazer para vocês na parte quando você está desenhando o seu jogo. Por exemplo, se você chamar um desenhista super famoso, chama um desenhista super famoso
que tem muita experiência. Se você chamar esse cara e colocar ele do lado de uma criança e pedir para os dois desenhar um quadrado, vai ser muito parecido o quadrado. Então, o que é que esse conceito eu estou trazendo para vocês? É que, cara, se você quiser fazer um jogo super simples, você não vai precisar ser o melhor programador do mundo. Você vai fazer um jogo super simples. E você fazer isso, incluir funcionalidades que são únicas, de uma visão única, você consegue ter um projeto único, uma visão única de mercado, entendeu? Então, assim, eu trabalho muito tentando aplicar esse conceito, entendeu, Daniel? Porque, assim, eu não vou ter tempo para fazer um projeto em que vou ficar 6 meses só na parte de code, né? Porque a ideia dos projetos do jogo, pessoal, é assim, vocês não achem que um jogo como GTA ou como qualquer outro jogo AAA, ele foi lançado uma vez e já deu certo. Não foi assim. Ele foi feito diversas milhões de versões que sofreram virais atualizações para poder chegar naquele nível de polimento, entendeu? Então, assim, o jogo, quanto mais iterações você fizer, mais bugs você vai tirar, melhor você vai implementar a mecânica que você vai ver, e quanto mais pessoas colocarem a mão naquele jogo, você vai ter mais feedbacks diferentes e vai conseguir aprimorar ainda mais o seu projeto. Então, acho que a pipeline, a grande diferença da pipeline que a gente tem hoje no mercado exterior e no mercado brasileiro é essa, é que a gente não tem condição, assim, poucos estúdios têm condição de fazer o que essas empresas fazem, de construir comunidades fortes, construir produtos que têm várias iterações, né, que já lançam com nota 10 no IGN, assim, no Tomatinho, assim, em vários aspectos que a gente, infelizmente, ainda está engatinhando, entendeu? Então, acho que a grande diferença é essa parte aí, né? E a segunda pergunta que tu fez foi sobre, sim, as carreiras o estudo formal, né? O estudo formal. Quanto os meninos estão fazendo o curso hoje? O que você me diz, assim, o quanto o curso contribui para quem quer seguir carreira? Muitíssimo, pessoal, muitíssimo mesmo, assim, esse curso que vocês estão fazendo contribui muitíssimo, não é a única porta de entrada, é aquela variável global que eu estabeleci no começo, certo? Existem várias formas de resolver o mesmo problema. Então, a educação, assim, esse curso que estão fazendo, né, vocês vão chegar lá com a visão, vão chegar lá com um passo à frente de entender como é que se testa o negócio, quais foram como é a melhor forma de implementar os padrões de projeto, que é uma das principais dores dos desenvolvedores, principalmente os júniors, eles conseguem fazer funcionar, mas geralmente eles usam um recurso muito maior do que o necessário, né? E a ideia é que, tipo assim, é fazer funcionar primeiro, mas depois você vai ter que aprimorar, saber como é usar, né? E assim, tem um princípio, assim, que eu tentei implementar muito ele no começo, porque eu tinha medo de quebrar os jogos que eu fazia, né, que eu trabalhava para outras empresas, que é o O do Solid, né, que é o Open Close, que é tipo assim, toda classe, ela deve ser aberta para extensão e fechada para uma modificação. Então, quando você começa a entender que, tipo assim, cara, eu consigo escalar o jogo sem mexer nesse código aqui que já está funcionando, então você consegue entender isso aí. Então, assim, cada tipo de conhecimento que você vai agregando, de design de projeto, você já chega com aquele passozinho à frente em saber entregar a funcionalidade. Porque no fim das contas, pessoal, no fim das contas, é isso. É o que você entrega e o que você não entrega. E o tempo que você leva para entregar. Então, tudo que você puder absorver para entender como é que a lógica funciona e tudo, ajuda bastante nesse aspecto, entendeu? Alguém tem outra pergunta? Eu tenho mais. Pode arrochar, se ninguém tiver. Pronto, Gelson, muito legal isso aí. Eu ouvi já o pessoal falando assim, você não precisa fazer curso, não sei o quê, você paga um curso ali no Udemy, um curso na IBAC, paga um curso desses aí e você sai fazendo o jogo e tal. Né? Teve uma polêmica, inclusive, com um youtuber aí um dia desses, né? E é muito interessante ver quem está na área, né? Quem está desenvolvendo, quem está imerso no ambiente, dar esse testemunho, né? Porque o conhecimento de programação você leva para todo lado, né? Como você mesmo disse, aí você fez o curso de um lado e depois migrou, e aquele conhecimento ele só soma. É bem, bem legal. A gente tem um curso de computação gráfica e tem as disciplinas de jogos necessariamente. Né? Então a gente trabalha bem isso aí, né? Trabalha
tem essa visão de mecânica, a parte de game design mesmo, o feeling, né, o juice do negócio. E é bem interessante. E aí a outra pergunta é o seguinte, entrei no curso agora, o curso técnico ou o curso superior, né, em ADS, ou então eu paguei um curso lá no Udemy. Quais são os primeiros passos? O que é que você me diz? Né? Qual seria a estrada, os tijolinhos de ouro? Quais passos eu deveria seguir para encaminhar nessa carreira? Excelente, Daniel, excelente. Eu acho que, assim, a Udemy, assim como, eu vou dizer mais também, como o ChatGPT, elas são ferramentas excelentes, mas a gente tem que saber o papel delas, né? Assim, o que é que elas devem agregar ou não. Se você quer um conhecimento específico de alguém que fez uma forma, por exemplo, você tem lá na Udemy, você tem cursos, caras explicando, faça o seu, acho que vamos lá, FPS, né? Faça aí, o cara vai mostrar como foi que ele fez o FPS, e aí você vai ver tudo que ele fez. É um recurso interessante, é um recurso, vamos dizer assim, novo, né? Uma coisa diferente. É interessante. Mas ele fez da maneira correta, né? Assim, será que ele não está, na hora que você abrir o profile lá da Unity, você não vai ver que o jogo está usando 10 GB de RAM para poder fazer um negócio que você faria com 500 MB? Tipo, você assim, é uma coisa que, assim, que é que nem você está falando, você precisa ter esse conhecimento. Eu acho que vocês estão muito bem posicionados, assim, no curso aqui, no sentido de dar os primeiros passos da forma correta, né? O IF, né, eu fui aluno do IF também, sei o poder que o IF tem enquanto instituição, ele patrocinar um curso como esse, ele vai lançar vocês na mesma, vou botar assim, no mesmo patamar de qualquer escola bem renomada, até no exterior, entendeu? Eu sei disso, porque o IF é muito bom, e eu conheço alguns de seus professores. Então, assim, como vocês podem aproveitar isso, né, e já pavimentar o conhecimento de vocês, né? Podem usar o Udemy, não tem problema nenhum usar o Udemy, eu acho bom que as pessoas usem o Udemy, até para entender como é que as coisas funcionam, e é um ótimo portal de entrada, assim como o ChatGPT, mas o ChatGPT tem que ser melhor gerenciado, porque ele costuma delirar facilmente. Se você errar um pouquinho o prompt lá, ele vai delirar. Então, usem o ChatGPT com consciência, né? Sempre façam uma auditoria, vamos dizer assim. Sempre, se puder, chequem o código que ele está dando para você, para ver se ele está fazendo realmente aquilo que ele precisa. Mas é uma ferramenta excelente também. E sempre tentem entender o seguinte, pessoal. Quais são o que é que é base do jogo, né? Acho que se você for pegar o jogo base lá, assim, o que é jogo, né? Você não precisa ir lá para o Human Ludus, né? Que é o livro que ensina lá a primeira visão lúdica do ser humano. Você não precisa, né? Que lá tem muita coisa interessante. Inclusive tem uma passagem do Homo Ludens que eu acho que vale a pena falar, até como poder de transformação do jogo em si, né? Da ideia lúdica em si. É que lá ele conta uma história de um faraó que eles viram que eles não tinham comida, que teve uma estiagem muito forte, e eles não tinham comida para todo o ano, eles só tinham comida para metade do ano. Então, lá, o pessoal, tipo assim, se continuasse comendo, o que eles estavam comendo por dia, eles perceberam que a população não ia sobreviver. Então, o que foi que o faraó estabeleceu lá? Ele estabeleceu que um dia o pessoal come, no outro dia o pessoal joga. Fazia jogos lá. Então, era proibido comer durante o dia, e você só podia comer um dia e no outro jogar. E outro dia você tem que jogar. E dessa forma ele conseguiu fazer com que a população sobrevivesse um ano, usando o jogo como ferramenta de entretenimento e para fazer o pessoal esquecer da fome. Assim, é uma coisa interessante, né? Então, assim, o jogo ele tem esse poder de transformação. Então, entender o que é o jogo, né? Quais são as principais, o fundamento do jogo, a lógica de programação, o que são assets, como eu devo utilizar, assim, quando você vai para a ideia de materiais, de shaders, entender o que é que precisa ser visualização. O jogo tem que ser 3D, pode ser 2D. Ah, se é 3D, ele pode ser low poly. Ah, não pode. Ah, é high poly. Ah, quantos polys eu posso usar na minha cena? Ah, beleza. Assim, esse tipo de conhecimento, né? Assim, tem muitos livros que eu até recomendo ler, né? Tem aquele as lentes do game designer, né? Que fala quais são as lentes que ele deve utilizar, que é interessante para você ter esse conceito. E assim, uma coisa que eu acho muito importantíssima, pessoal, é que as pessoas que entendem de programação
entendam também de game design, entendeu? Porque ajuda você a entender basicamente para onde o jogo vai caminhar. Se você souber o que game designer quer, você vai saber para onde o jogo caminhar. Então você vai fundamentar melhor o seu código, né? Saber, o cara, existe grande probabilidade desse jogo virar um jogo multiplayer. Então, não vamos botar o single para ser o player, não. Vamos botar o single para ser outra coisa. Entende? Tipo assim. Então, assim, sempre que vocês puderem, entendam um pouco mais de game design também, sabe? Assim, já que está no começo, ali, construa sua carreira em V com uns bloquinhos de game designer, certo? Para poder você caminhar. E eu acho que as coisas tendem a encaixar mais fácil na sua cabeça quando você tem esses conceitos, tá? Pode falar, Jabas. Gelson, o Felipe vai fazer uma pergunta aqui também. Então, qual seria mais ou menos a média de gastos para um jogo simples e como que eu colocaria um valor de venda para esse jogo? Massa. Cara, o gasto do jogo, né? Assim, o gasto total do jogo é a quantidade. Você vai ter que entender quanto tempo você vai levar para fazer o jogo e quais são as pessoas que precisam exatamente estar nesse jogo. Eu preciso de um programador e tal, e aí você vai pegar as bases salariais de cada um, estimar e fazer. Se o jogo é todo feito por você, né, então assim, essa etapa aí você já pula, né, mas assim, uma campanha de game de marketing, né, e eu vou falar assim de coisas que são legais para ter, mas que fazem toda a diferença, né? Tem empresas que você contrata para fazer áudio, né? Para fazer o áudio do jogo, a sonorização, que dá todo um feedback diferente para o player, né? Então, assim, para um jogo legalzinho, polido, assim, existem estimativas que datam de $250 mil para você ter o jogo, assim, polidinho, um jogo indie, né? Esse é o preço, é um preço médio que eles estimam. Para o mercado brasileiro, né, eu vou dizer a vocês eu abri para vocês quanto eu gastei com o Chicken Bomb. Assim, o que foi que eu fiz, tá, pessoal? Eu comprei alguns assets na Unity Asset Store, né? Comprei os personagens especificamente, comprei lá. Foram todos reusados de lá. Lá eu gastei $40, que dá R$200 de personagem. Beleza, gastei com isso. A outra coisa que eu gastei, comprei a trilha sonora também, na Unity Asset Store. Gastei, foi $30. E o meu gasto maior, né, assim, tomando tudo, vai dar, eu acho que eu gastei uns R$4 mil, eu acho, mas o gasto maior foi com a campanha de marketing, que foi até mal feita. Tipo assim, eu contratei um cara para pegar as chaves do meu jogo e distribuir para todas as pessoas que ele tinha numa lista lá, ele fazia um disparo. Ele tinha uma série de pessoas numa lista que eram pessoas que faziam review de jogo, e ele lançava o jogo para lá, e a metodologia dele era assim: se o jogo era bom, ele vai estourar agora. Se não for, se prepare que vai vir porrada. Então, assim, eu gastei assim, em torno de uns R$4 mil para fazer ele. O jogo teve assim umas 200 vendas. Eu estabeleci um preço baixíssimo na época, porque eu estava entendendo que eu estava começando, então eu precisava ter esse feeling de preço. E até é uma dificuldade que a gente tem hoje, assim, de quem está desenvolvendo, é encontrar o preço adequado para o seu produto. E, assim, existem várias formas de você achar o preço adequado para o seu produto, mas o que eu vejo muito é o pessoal, você tem principalmente na Steam, que foi onde eu lancei, você tem uma ferramenta chamada Steam Spy, e essa Steam Spy, ela traz para você informações sobre jogos, estimadas, informações, esse jogo era tanto e vendeu tanto. Então você pega, no meu caso, eu peguei jogos com uma mecânica bem similar ao que eu fiz, com a visualização similar, tudo bem similar, e tentei buscar um preço semelhante ao deles, né? Assim, acho que eu botei $2, eu acho, o preço do meu jogo. E aqui no Brasil era R$6, eu acho. E aí lancei. E ele vendeu aí umas 200 e poucas cópias, né? Então, assim, ao todo, eu tirei aí, eu acho que 20% do que eu investi. Então, foi um desastre. Mas foi um desastre no sentido de financeiro. No sentido de aprender, eu aprendi muita coisa. E não me arrependo do que eu gastei, porque eu sei que eu fiz aquilo no intuito de, assim, foi um investimento que eu fiz não só no jogo, eu fiz em mim, né? Fiz no intuito de eu vou pagar para aprender. E de fato aprendi. Mas, assim, aprendi assim o que eu queria aprender. Mas, assim, é uma coisa que que o pessoal peca muito,
né? Assim, encontrar o preço adequado. Eu sugiro, sempre que puder, deixe mais baixo o preço. Por quê? Porque se você tem noção de que o jogo é bom e que ele vai ser jogado por várias pessoas, a própria Steam, quando você começa a comprar, ela vai dando mais notoriedade ao jogo, que é uma característica das empresas que produzem jogos, que oferecem jogos, né? Elas têm uma lógica por trás que coloca quem está vendendo mais à frente. Mas, assim, isso é um trabalho, pessoal, assim, por exemplo, no meu caso, já não deveria nem ser eu para fazer isso, já tem que ter outra pessoa que entenda mais de comunidade, de gerenciamento, de buscar essas informações. Por isso que é interessante, quando vocês vão lançar um jogo, ter uma equipe de pessoas, um cara que vai estar mais na parte de programação, um cara vai estar mais para frente da arte, outro cara vai estar mais gerenciando esses outros tipos de informação, de preço, foto que vai estar de capa. Cara, assim, é interessante fazer essa divisão, né? E uma coisa que eu recomendo bastante para vocês que querem formar a equipe, participem de Game Jams online, né? Isso é uma coisa que eu participei aqui de algumas e todas elas me trouxeram conhecimentos fantásticos. Game Jams, para quem não conhece, é um concurso de jogos. E aí existem várias empresas que fazem isso até online. Tem empresas que vivem fazendo isso. E é tipo assim, chega no fim de semana, na sexta-feira, a partir das 5 horas da tarde até o domingo, às 10 horas da noite, a equipe tem que lançar um jogo com um tema específico. E aí eles dizem o tema na hora que vai lançar. E aí vocês pegam o tema e tem que fazer o jogo. E todo mundo tem o mesmo tempo para fazer. Então isso é interessante, é um concurso. Aí no final eles pegam a lista dos melhores jogos que tem lá. E aí eles premiam, alguns dão algumas coisas. Eu participei de algumas e eu sempre tive histórias interessantes para contar de cada uma, entendeu? Então, assim, é uma coisa que vocês podem fazer já. Inclusive, assim, é um trabalho até interessante aí para chamar o seu professor Daniel, que já entende aí, o Jarbas, o José Henrique, e galera, vamos participar aqui na Game Jam, aqui todo mundo. Divide as equipes, participa. Eu acho que é uma coisa interessantíssima, é um momento diferente, assim, porque você começa, cara, quando você cai na prática, para pensar, cara, qual a melhor forma de fazer isso aqui? Vamos fazer isso dessa forma. E aí, envolve o trabalho em equipe também. Eu fiz muito isso. E se vocês não quiserem participar com pessoas de fora também, tem empresas, né? Tem sites que eles listam os desenvolvedores e abrem canais no Discord, e você entra lá, equipe de gameplay, quem está disponível para participar do Adian? Aí está sempre chamando, entendeu? Então, assim, aprendi muita coisa também lá, entendeu? Então, assim, é um outro cenário, certo? Então, assim, se puderem participar, procurem, cara, procurem. Eu recomendo a Lunar Game Jam, que é fantástico. A Lunar é outro nível. Pode falar, José Henrique. Não é só eu lembrei também do Itch.io, né? Também tem umas Game Jam, né? Também bem legais, assim, para participar. Cara. E eu lembrei também mais um comentário aqui, talvez, para o pessoal aí se interessar, né? Tem os financiamentos, você falou do quanto desenvolver um jogo, né? Até você falou 250 mil, eu aí também. Não é muito dinheiro, né? Mas às vezes você tem o que chama hoje em dia de financiamento coletivo, né? E tem algumas empresas, tipo, acho que Kickstarter, né? Uma delas, por exemplo, até que financiou o Hollow Knight, né? E receber Então, ou seja, você pode partir de um projeto pequeno, né? Colocar para a comunidade e meio que ela te ajudar a você ter financiamentos, né? Para poder seguir teu jogo, né? Então, realmente não precisa ser uma empresa grande ou ser milionário, né? Não, claro. Você pode, claro que sim, também não é tão fácil você ter um financiamento ou conseguir uma verba grande via financiamento coletivo, né? Mas é uma opção que existe, a galera conseguiu, né? Uhum. E eu ia até falar, cara, assim, tem uma coisa que eu acho que vocês podem utilizar, até Samuel aí, que Samuel é muito bom nisso, que é o quê? A Ancine, ela lança editais, né? Então, assim, os editais da Ancine, ele libera uma certa verba para poder, tipo assim, vocês documentarem quanto tempo você leva para fazer o jogo e tal. Se vocês forem contemplados nesse edital, aí vocês recebem o financiamento e tal. Eu digo Samuel porque Samuel é um cara expert em editais, vocês sabem disso, né? Se vocês não souberem, vocês estão sabendo agora. Então, perturbem eles para ajudar vocês aí nisso aí também, que é uma coisa massa. O último que eu vi da Ancine, eles estavam financiando o primeiro colocado, se não me engano, em 1 milhão, né, para você ver o jogo. Olha aí. O segundo, né? Mais de um jogo conseguiu o segundo, né? 500 mil e outros conseguiam um financiamento de 250 mil para fazer o jogo, né?
E tem até nomes, estúdios brasileiros, né? Assim, é claro que o Tem 8 é estúdios, voltado para nacional, né? Mas, tem se eu não me estúdios engano, que fazem só isso, cara. exato, Sobrevivem disso, entendeu? tem aquela estúdio Orubi Games, né? Teve jogo feito, né, via Ancine, aquele No Place for Bravery, não sei se alguém conhece, né, que Massa é um jogo demais. bem bacana, né, também brasileiro, estúdio brasileiro, não sei se é de São Paulo, o estúdio é Recife, né, mas eles fizeram também um jogo financiado via Ancine, né, e um jogo muito bacana, que é bem inspirado naquele Hyper Light Drifter, né, um jogo também Yeah, bem é. 2D, né, tem mobile, tem na Steam, então, assim, realmente são opções que assim, o cara recebe, né, um estúdio pequeno pode receber e conseguir finalizar seu jogo e tal, né, então são opções aí que eu lembrei, você estava falando aí, eu lembrei, quis compartilhar aqui, beleza? Excelente, José, excelente, excelente. Essa ideia dos editais, cara, foi até uma coisa que eu pensei em entrar, mas eu fui honesto comigo mesmo de saber que seria um passo que eu precisaria de muita gente para poder fazer as coisas caminharem, entendeu? Porque assim, eles lançam o edital, e aí você tem uma série de informações que você precisa preencher lá, mas você precisa construir um documento, né? E tem até empresas que elas oferecem um tipo de suporte nesse sentido, empresa que só para lidar com editais, entendeu? Então, assim, é uma coisa interessante para vocês saberem, assim, entra naquela parte, né, que o Samuel falou, comunicação, né, tipo assim, como é que você está comunicando o seu jogo, né? O GDD, o Game Design Document, né, ele é uma forma que você comunica o jogo, né? Não é necessário ter, mas quando tem e é bem feito, você consegue comunicar o jogo muito mais rápido, né? Pode falar aí, Daniel. Pronto. Gerson, você falou um negócio aí bem legal, eu acho que contribui um bocado aí para o pessoal, saber, assim, ter essa informação, ter esse feedback do pré-lançamento, né? O que você fez, o que você faria de diferente, o seu lançamento mesmo, e o feedback, né? O como transcorreu, como foi, e o que você acha que pode ser melhor no lançamento desse jogo aí. Como é que foi o passo a passo aí? No caso da Steam, né? Cara, eu tive eu construí um mini GDD para o Chicken Bomb, e lá eu coloquei as funcionalidades que eu queria que tivesse, né? E aí eu passei aí umas 2 semanas só pensando o que é que eu queria que o jogo tivesse. E tentando fazer também a estratégia de como é que eu vou conseguir a arte para o meu jogo, que eu não sei modelar, sei basicamente. Como é que eu vou conseguir o áudio, como é que eu vou conseguir as diversas coisas que eu estou dizendo que vou querer ter nesse jogo. Então, assim, essa foi a maior parte de planejamento, foram as 2 semanas. E aí, para desenvolver o jogo, eu fiz só uma fase, né? E aí eu fiz o pessoal chama de vertical slice, né? Como se fosse um pedaço do bolo só. A gente pegou, eu fiz só uma fase com quase todas as funcionalidades que eu queria que tivesse. E aí chamei alguns colegas para testar o jogo, né? Fiz um teste local com eles, assim, peguei, coletei algumas informações, feedbacks importantes, né? E até nessa hora que assim é bom você chamar pessoas para testar que entendam de desenvolvimento, né? Para não, assim, para dar feedbacks melhores. E depois que eu fiz o vertical slice, eu percebi assim, cara, eu tenho que ter tudo isso, tenho que ter isso, 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 isso. E passei aí 3 meses produzindo o jogo, né? Produção mesmo do jogo, assim, foi uma coisa até que eu não recomendo. Eu recomendo que você que você passe mais tempo iterando mesmo, assim, melhorando, que foi uma coisa que eu pequei. E aí, depois de 3 meses, eu lancei na Steam, peguei os primeiros feedbacks, lancei os primeiros patches e teve uma dificuldade, cara, um bug que a gente, que era o seguinte, tem alguns compiladores, isso aí eu descobri muito depois, tem alguns compiladores, assim, quando você salvava o jogo, eu salvava o jogo e não queria que ninguém ficasse hackeando o jogo. Então eu salvava o arquivo de save e encriptava a informação. Beleza. Mas tinha alguns compiladores que a forma com que você salvava e você carregava o jogo levava um tempo. E eu não dei esse delay para isso. Eu não dava esse delay de save. Eu não esperava, não pegava o callback de terminar a função de salvar. Cara, aconteceu de alguns jogadores perder as, as informações dos saves. Isso deu um trabalho tão grande assim, no sentido de
tinha muita gente, inclusive tinha gente que dizia assim, cara, eu tive que terminar o jogo numa rushada só, porque o save estava quebrando direto. Então, assim, é interessante você pegar esse momento de feedback, né? E muito nessas empresas que eu trabalho, em vez do pessoal fazer por lançamento, a gente faz por funcionalidade. A gente tem um momento em que a gente discute quais são os pontos fortes e fracos das funcionalidades que a gente está implementando, né? E é muito interessante, assim, como o jogo ele vai evoluindo. E aí, quando você tem uma programação bem feita, né, um sistema bem feito em cima dos padrões de projeto, você trabalha pouco para resolver esses problemas. Você consegue resolver eles rapidamente, porque o jogo ele é feito para mudar, né? Não é que vai mudar de um FPS para um side-scroller 2D, mas ele precisa ter a sua maleabilidade e manutenabilidade de um código de forma que você consiga mudar rapidamente, implementar as novas funções rapidamente. Então, assim, tudo isso, pessoal, passa por padrões de projeto. Se os padrões de projeto estão bem implementados, vocês vão sofrer pouco com isso, né? Assim, vão sofrer menos com isso, né? Então, assim, é interessante. O que você faria de diferente hoje no teu projeto para que ele estourasse aí, para bater um Hollow Knight? Cara, eu tenho para mim que, assim, eu acho que para eu fazer o Chicken Bomb ter estourado assim, eu deveria ter passado mais tempo testando, assim, testando mesmo, uma fase mais interações, com usuários diferentes, ter me atentado mais ao que as curvas de evolução do jogo, né? Porque assim, você consegue hoje, com as feedbacks que você tem no jogo, você consegue fazer um trabalho que a gente chama de telemetria, né? Que é pegar os dados dos jogadores e saber quais são as fases em que o jogador está passando mais rápido, tendo mais dificuldade, e aí você consegue estabelecer a curva do jogo, né? Aquela curva que tem um autor chamado Sismi Riley, que ele fala sobre essa curva aí, que é a curva que você tem que manter, a curva de engajamento, que é tipo assim, o jogo, ele não pode ser muito entediante, porque o jogador vai desengajar, ou ele também não pode ser muito estressante, porque o jogador vai desengajar. Então você precisa encontrar um meio termo em que o jogo não é entediante nem estressante, ele está ali. Então você tem que manter essa curva de desenvolvimento. Então acho que eu teria passado mais tempo desenvolvendo essa parte, que não ficou muito legal. E também teria captado melhor os feedbacks dos usuários em relação a como o jogo deve funcionar, né? Hoje em dia, assim, como nessas empresas que eu trabalho tem uma comunidade, é muito fácil para saber o que é que está dando certo e não dá. Você pede para o gestor de comunidade, né, o community manager que a gente tem, diz, cara, quais são os top 3 aí de funcionalidades que o pessoal quer implementar? Cara, sobe aí uma lista de 50 funcionalidades que o pessoal está pedindo. Pede coisa assim absurda, mas você pega ali as funcionalidades principais e diz assim, rapaz, a gente precisa implementar isso no jogo, né? E tem muito também do que da mão do game designer, porque tem muito game designer que pega o jogo assim, cara, não vou mudar isso não. E ele vai na dele, né? E aí se você, um exemplo que a gente traz aqui para a indústria que dá certo, se você pegar os Dark Souls aí, o que os Dark Souls levou de pancada de jornalista dizendo que o jogo era muito difícil, é brincadeira, mas só que o jogo, o nicho dele é ser difícil. O jogo é bom porque ele é difícil. Ele não pode ser fácil. Ele, consequentemente, ele não é acessível. Não é todo mundo que consegue jogar. Tem gente que tem discussão, não sei o que e tal. Mas o jogo ele é feito para aquele nicho. Ele é feito para ser difícil, né? E aí o game designer, né, o Miyazaki, ele disse, rapaz, vou segurar a onda. Não vou abrir mão disso aqui, não. Eu quero essa funcionalidade do meu jogo. E aí, vai. Assim, eu acho que eu teria lidado melhor. Eu teria tirado mais da minha mão e colocado mais na mão dos usuários algumas funcionalidades para saber se o jogo emplacava. Gelson, por mim eu fico até 10 horas da noite, mas nosso povo deve estar com fome aí e você também tem outros afazeres e compromissos. Deixa eu só fazer uma última colocação / pergunta, e aí, se alguém tiver mais alguma colocação aí, mas eu acho que era interessante a gente ir para os finalmente, que a gente combinou de ficar até as 3, né? E eu sei que tua agenda é bem corrida. Gelson, para não ser deselegante, eu não estou falando de você, eu estou falando do mercado geral, financeiramente, como é que estão as perspectivas, assim, para game designers e um aluno nosso aí em Tabuleiro do Norte, como é que ele vai inicialmente se posicionar financeiramente nesse cenário em termos de retorno?
Esse é o ponto, e aí eu agradeço e encerro minha participação contigo. Brigadão, cara, brigadão mesmo, foi massa. Eu não sou da área e achei do caramba, foi muito massa mesmo ouvir você. E tua trajetória é incrível, cara, fala por si só, não tem muito o que complementar nesse sentido aí, não. Obrigado, gente. E aí, se alguém tiver mais alguma colocação, viu, Jabas? De minha parte, a gente já vai encerrando. Arrocha aí, Gelson. Não, beleza. Samuel, é o seguinte, cara, as perspectivas são muito boas para quem é desenvolvedor, para quem é game designer, no sentido de o mercado é muito carente, cara. É muito carente. E isso gera um tipo de bolha no sentido de salários. Como é uma mão de obra escassa, os salários são muito altos. Mas para chegar nisso, para você chegar a um cara que tem esse salário alto, você precisa ter um portfólio e uma posição dentro da indústria, né? Então, assim, as perspectivas são excelentes. Assim, de você ter, o mercado tem projeção para crescer, certo? E se você conseguir se posicionar no sentido de receber em dólar, eu posso dizer aqui o valor médio que um desenvolvedor Unity recebe em dólar, né? Está na casa de $5.000, né? Por mês, um desenvolvedor, né? E aí, assim, se você faz a conversão direta, você sabe que é um salário muito atrativo, mas você precisa ter esses passos, né? Eu gosto muito de dizer para as pessoas que estão iniciando que todo começo é difícil, pessoal. Todo começo você vai passar uma dificuldade, você não vai acertar de primeira, você vai ter que, assim, se reposicionar. Tudo aqui que eu estou dizendo para você pode fazer sentido agora, mas daqui a um ano pode não mais fazer, porque o mercado de tecnologia tem essas características, mas sempre quem está à frente é quem detém o conhecimento. Quem se sente pronto, quem está pronto, né? Quem está pronto no sentido assim, cara, eu consigo já entregar, já consigo fazer isso aqui, já consigo fazer isso aqui. Então, se você se sente pronto, né? Se você já entrega, já sabe como lidar com as funcionalidades, já sabe lidar com os padrões de projeto, já sabe lidar com a lógica de programação, já tem a funcionalidade da sintaxe na sua mão, da linguagem, vai para sempre, vai para cima, cara, vai buscar, vai construir teu portfólio, vai construir teu LinkedIn, vai construir tua informação, vai saber se vender no sentido, cara, eu consigo entregar isso aí. E aí você passar essa firmeza para o cara que está te entrevistando, para o cara que vai te dar uma vaga, você tem que ter esse sentimento, entendeu? E não tenham medo, pessoal, assim, todas as pessoas que desenvolveram coisas interessantes, né? O próprio Miyazaki que eu falei aqui, ele só foi fazer sucesso com 45 anos, né? E é um cara que hoje vende, assim, absurdamente, né? Assim, então, assim, não tenham medo, né? Comecem, façam suas equipes, construam seus portfólios, participem de game jams. Acho que o mercado ele é muito convidativo em vários aspectos. Então, eu acho que, assim, vocês estão numa posição privilegiadíssima para começarem, certo? Vocês estão com instrutores que detêm conhecimento de técnico, que é o caso do Daniel, do Henrique, do Samuel e do Jarbas. São pessoas que querem ajudar, são pessoas que gostam do que está fazendo. Então, assim, eu acho que vocês têm muito, assim, tem um cenário muito ideal para construir coisas legais, entendeu? Só basta ter aquele engajamento, saber que passa um dia de cada vez, mantenham-se motivados que as coisas vão funcionar, tá? E para finalizar, pessoal, gostaria de agradecer também a oportunidade. Sempre que vocês quiserem, eu tenho uma agenda, mas se comunicar com antecedência, eu posso me adaptar aqui. E podem me seguir no LinkedIn, podem me seguir no Instagram também, certo? Procure lá Gelson Góes, vocês vão me encontrar. E eu acho, como eu disse assim que eu iniciei, eu acho que o conhecimento, a relação entre a educação e a indústria, elas têm que ser uma via de mão dupla, né? Acho que a indústria tem que estar sempre também alimentando a parte da educação, as nossas escolas, os nossos ambientes educativos, para que a gente possa contribuir e evoluir enquanto sociedade, enquanto indústria, tá? Então, pessoal, agradeço demais, fico muito feliz de conversar aqui, infelizmente, assim, realmente foi 2 horas que passou que nem senti aqui, que eu gosto muito de falar sobre as coisas que eu faço, mas obrigado demais, obrigado Daniel, obrigado José Henrique, Jabas, e fico à disposição aí, viu, pessoal? Valeu, Gelson, obrigado, agradeço aí, e a gente combina em outros momentos, até com novas temáticas. Excelente. Valeu, Gelson. Vamos manter contato aí. Valeu, pessoal. Tudo bom? Valeu, Gelson. Valeu, gente. Falou.